Quem dorme mal tem o metabolismo até 25% abaixo. Quem tem intestino preso tem o metabolismo até 20% abaixo. Quem é muito estressada, nem se fizer dieta não emagrece. Então o segredo de um vídeo que viraliza muito, ele tem que ter uma entrega de alto valor. Sabe? E a gente tem que ter essa humildade de entregar a transformação de forma gratuita. Porque tem muita gente que não pode pagar um médico. E aí, num churrasco, 2 semanas antes de formar, uma prima minha, a Andrea, toda descolada, né? Viajada e tal. E ela falou assim, Renan, o que você vai fazer? Eu falei, vou fazer oftalmologia. Ela, nossa, que cafona. Eu falei, que isso, Andrea? Tá doido, tá tudo certo. Nada a ver com você, você tem que fazer nutrologia. Eu falei assim, eu preciso usar a visualização dos meus haters para todo mundo que me seguia no outro perfil saber que eu existo ainda. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui de Osnagli, um encontro de gerações. E hoje o nosso convidado sabe tudo de emagrecimento feminino. Dr. Renan Botelho. De Instagram, de redes sociais. É verdade. Fui aluno do professor lá em Ribeiro, fez todas as pós de nutrição. De várias áreas diferentes. Todas. Primeiro eu quero agradecer o convite. Imagino. Vamos ajudar muita gente com o que a gente vai ensinar hoje, mas com uma visão mais ampla da medicina e não só essa limitação de remédio não pode nunca, ou é só chazinho e plantinhas. Não, a medicina integrativa é essa junção de todas, porque todas as medicinas têm valor. Só que começou a virar uma polarização que a gente tem que começar a tirar essa polarização da medicina, porque ajuda muita gente. Né? É isso. Mas você é o rei do chazinho, né? Eu me lembro de um que é chá verde, hortelã, canela. Eu passo muitos chás ali, depende. A gente estava falando sobre queda de cabelo, né? Esse é pra quê? Esse que eu falei de chá de... Porque eu tentei comprar o chá verde e não achei no... Esse daí ajuda a desinchar, ajuda no metabolismo. Mas para metabolismo, o chá verde não é o melhor. Tem o chá de oolong, que é um dos poucos comprovados. Oolong. Que é um dos poucos. Mas não é muito conhecido, mas acha fácil. Em qualquer caso de produto natural, vocês acham chá de oolong. Então, o chá de oolong é um dos poucos que aumenta o metabolismo. Mas a gente vai falar muito sobre aumentar metabolismo. Metabolismo, tá aí, do metabolismo. É você que fala Você tem um curso sobre metabolismo, não tem? Tem. Na verdade, eu tenho um curso de acompanhamento de mulheres que querem emagrecer. Então, mais eu tenho... de 70, como é que é? Não, mais de 40. Mais assim, de 40, todas. Quem quiser emagrecer, quilos. vai. Mas assim, vamos falar, 80% das minhas alunas são mais de 40 anos. Mas qualquer mulher, até adolescente que entra junto com a mãe, pode fazer e consegue emagrecer. Porque o emagrecimento, ele não tem idade. E quando nós pegamos, por exemplo, mulheres pós-menopausa, elas acham, comigo não tem jeito mais. É muito difícil emagrecer. O metabolismo está lento. Não é, entendeu? Esse é o ponto. Então diga, por que não é? É relativo, porque, olha só, essas mulheres já estão fragilizadas, com autoestima baixa, aquela fase que, nossa, entrei na menopausa, agora eu tô sentindo que eu tô envelhecendo, e aí chega no médico, elas buscam ajuda. E aí chega no médico, o que o médico fala? Essas mulheres chegam no médico para baixo, deprimidas, não tão legais, sem energia. Aí o que o médico fala para ela? Olha, querida, você tá com depressão. Toma aqui um antidepressivozinho e vai para casa que vai dar tudo certo. Mas não é isso. Porque existem muitos hormônios que vão alterando ao longo da vida dessa mulher. Sim. E passou dos 40, 50 anos, altera com mais facilidade. Mas quando você corrige esses hormônios, o emagrecimento acontece como qualquer mulher. Só que essas mulheres buscam ajuda. E a culpa não é delas por não conseguirem emagrecer. Não, e tem dieta que deve ter funcionado em algum momento da vida delas, que ela foi e tentou de novo nesse período aí do climatério, da menopausa e tal, e aí depois não funcionou de novo, porque não é uma coisa escrita em pedra, né? O metabolismo ele vai mudando ao longo da vida de acordo com os hábitos, de acordo com a dieta, exercício, sono. Exatamente, o metabolismo vai mudando. E o grande problema é essa mulher busca ajuda. Ela vai no nutricionista, ela vai no médico e ela sai com uma dieta de lá. Só que ela faz aquela dieta e não tem resultado. E quando ela volta no profissional, ela fala assim, olha, mas eu fiz tudo certinho, eu não tive resultado nenhum. O que o profissional fala? A culpa é sua, você deve estar comendo mais, você deve estar comendo escondido, por que você está mentindo para mim? Então essa mulher começa a ficar muito frustrada, porque ela tenta e aí ela se sente culpada. Só que, na verdade, o profissional está olhando só para um espectro do emagrecimento, que é a alimentação. Só que tem todo um componente hormonal que precisa ser avaliado.
Então, dentro desses componentes hormonais, por exemplo, uma mulher que tem problema de tireoide, o metabolismo pode ficar 50% abaixo. Sim. Então, imagina, você vai num profissional e te passa uma dieta de 1.300 calorias. Só que seu corpo está gastando 800, porque você tem um problema hormonal. Quem dorme mal tem o metabolismo até 25% abaixo. Quem tem intestino preso tem o metabolismo até 20% abaixo. Quem é muito estressada, nem se fizer dieta não emagrece, porque a alteração... Isso é acumulativo? Se tiver... Não é acumulativo, não, porque senão a gente chega a zero do negativo metabolismo. Não é acumulativo, é Sim. até, não é acumulativo, tá? Mas quando a gente pega, por exemplo... Mas mulher, combinados devem potencializar o efeito negativo. Potencializa, ambos, né? porque, por exemplo, se você tem uma resistência insulínica, o que é insulina? Insulina é o que sobe quando a gente come carboidrato. Açúcar, massas, pães, biscoitos, bolachas. Só que uma mulher que está acima do peso, que tem barriga, que vive no efeito sanfona, quando ela come um pão, ela produz muito mais insulina do que precisa para dar conta desse pão. O que a insulina faz? Você come um pão, subiu X de glicose, aí tem que subir X de insulina para baixar essa glicose do sangue. E manda a glicose para onde? Para dentro da célula? Para dentro da célula, para virar energia. Por exemplo, o diabético. O pâncreas não funciona, ele tem que aplicar insulina para baixar a glicose. Então, com o passar dos anos, com essa mulher que vai ganhando peso, efeito sanfona, ela passa a produzir muito mais insulina. Então, por exemplo, lá atrás, quando essa mulher estava mais magra, ela comia um pão, ok, estava tudo bem, não sentia que engordava. Não estou falando que o pão engorda, porque muita gente hoje tem o reducionismo da caloria, mas não é só a caloria que importa. Só que hoje essa mulher acima do peso, ela come um pão, sobe isso de glicose, mas sobe isso de insulina. Insulina estimula a gordura corporal. Então a gente está falando do combinado dos hormônios para afetar o metabolismo. Então se uma mulher tem insulina alta, por exemplo, Leda, você tem insulina alta, você tem resistência insulínica. Quem falou? Eu só de olhar. Só de olhar. Porque assim, quando a gente olha, existem algumas características de quem tem resistência insulínica. Por exemplo, mulher que tem muita dificuldade de perder peso. Quando você olha as dobrinhas de pele, um tonzinho mais escura. Quando você olha, às vezes, na lateral do rosto, mais escurecido, o tom de pele, comparado aqui, ó. Compara o tom de pele do meio da testa com a lateral do rosto. É diferente. Isso é característica de resistência insulínica. Mas você está maquiado, agora não vale. Tá... Mas dá para ver. Então você vê que aqui, ó, fica uma manchinha, um tom mais escuro comparado com a pele. Então só de olhar a gente fala que tem resistência insulínica. Agora imagina, Duda, a gente pega uma mulher, uma pessoa, pode ser homem também, tá? Isso serve para todo mundo. Você tem resistência insulínica. Isso impede a quebra de células de gordura do seu corpo. Você não vai perder gordura. E se você tem uma tireoide que não funciona, um cortisol alterado, estresse, dorme mal, seu metabolismo cai com uma coisa que segura a queima de gordura. Então assim, é o combo perfeito para essa mulher não perder peso. E aí o que ela acha que é a solução para ativar o metabolismo? Vamos tomar remédio, vamos tomar Ozempic, vamos tomar Saxenda, Victoza, Sibutramina, os proibidões lá do passado, Anfepramona, Femproporex, e ela acha que o problema é com ela. E quando ela chega no profissional buscando ajuda, e ele fala assim, olha, te passei uma dieta e você não perdeu peso, a culpa é sua, o que essa mulher faz? Abandona, fala assim, então não tem jeito mais para mim, vou tentar me aceitar. Só que agora, imagina para uma mulher, ela quer se sentir bonita, as roupas não servem mais, ela quer ir numa loja, ela é escolhida pelas roupas, e ela não pode escolher a roupa que ela quer, porque não fica legal. E ela vai no profissional buscando ajuda, e ela tem que desistir, porque se um médico falou para ela que ela não vai emagrecer mais, que a culpa é dela, vou me abandonar. Só que aí com obesidade vem um monte de outras coisas, né, gente? Todos esses gatilhos negativos que vão aparecendo na vida dela, ela tem mais vontade de comer, de comer coisa que não devia, de beber álcool, por exemplo. Exatamente. Ou tomar mais remédio, né? E muitas dessas mulheres que estão acima do peso vêm exatamente desses gatilhos emocionais. Teve uma separação que abalou muito essas mulheres. Teve um trauma, teve alguma perda grande na família. Ou até mesmo, hoje a gente sabe que muitas das mulheres que não se permitem emagrecer, não se permitem no sentido, a hora que começa a emagrecer, ela dá um jeito de se auto-sabotar. Porque ela criou essa casca que ela mora para se esconder de algum trauma. Por exemplo, muitas mulheres que passaram por algum tipo de abuso, elas, isso é estatístico. Mulheres que na infância, adolescência passou por algum tipo de abuso, na vida adulta são obesas. Estatística altíssima, porque isso tem relação com essa... Vamos criar uma casca para ninguém chegar perto de mim, sabe? Então tem muita relação com esses fatores emocionais. Só que essa mulher que se esconde, ela é feliz se escondendo? Não. Pelo contrário. E ela acha que ela vai ser feliz somente quando ela chegar lá. Mas o que é o chegar lá? Porque
Essas mulheres... O que é ser feliz, né? O que Tudo é junto, misturado. O que é ser que é feliz? medicina integrativa, é integrar até a parte psiquiátrica, filosófica, identitária, tudo misturado, né? E é isso que é medicina integrativa, exatamente. Essa parte mental, a parte física, essa parte da alimentação, integrar tudo isso para essa mulher, peraí, agora eu consigo enxergar tudo que está acontecendo comigo para ter um tratamento completo, um tratamento 360 graus da minha saúde. E não somente lá no endócrino pegar uma injeção, e não somente lá no psicólogo achar que só cuidar da mentalidade vai resolver todos os problemas. Precisa de um combo, tem que estar todo mundo conectado, sabe? Porque todo mundo, nós somos multifatoriais. Só que esse reducionismo de uma injeção que vai te secar, parece que o caminho ficou muito mais fácil. Só que a hora que o reganho de peso, e hoje a gente sabe que o reganho de peso, para quem utiliza essas medicações, é de mais de 90%, o que essa pessoa se sente? Frustrada de novo. Ela acha que ela não é capaz, e aí resgata todas aquelas dores e aqueles traumas que ela sofreu lá atrás. O macete seria então atacar a raiz do problema, né? E o metabolismo está ali nessa... É uma desses braços assim, dessa raiz? Exatamente. Pode-se dizer, dessa o parte que eu falo estrutural? é a base hormonal metabólica. É isso que eu ensino. Base hormonal metabólica. Como é que a gente chega nessa... Base hormonal metabólica. Vamos lá. São os hormônios relacionados ao seu metabolismo. Sim. Então vamos falar os principais aqui. Essa falou da insulina. Vamos lá. Insulina. Insulina para emagrecer, gente, tem que estar abaixo de 5 nos exames, em jejum. Tireoide, o exame de TSH. Muitos profissionais só vão tratar quando a bomba já estourou. Quando o TSH passa de 5, passa de 6. Mas uma tireoide perfeita, o TSH tem que ficar abaixo de 2,2. Devia ter trazido meu exame de sangue. Devia ter trazido. Consulta, né? Aproveita e já faz uma consulta. Eu olhava e via como é que é isso. Exatamente. Não, porque tem um negócio, um padrão, né, do lado. Tem aquele padrão. Sabe como foi criado aquele padrão? Não, mas é assim, eu olho o exame, eu faço o exame de sangue, aí eu olho se eu tô dentro da média. Daquele padrão. Eles pegam uma amostra geral, acho que tá tudo não bem. É uma coisa focada. Por isso que eu falo, eu tô com falta de ferro, porque eu tô com ferro realmente baixo no meu exame de sangue. Não confie nos exames de sangue de vocês. Por quê? Que pena. Aquele parâmetro, calma. Não, você vai fazer, mas não confie no parâmetro de laboratório. Tem que ser um médico que tenha noção. Não, mas a maioria dos médicos são perdidos também, tá, Duda? Sim, olha aquele parâmetro. Sabe? Aquele parâmetro de normalidade, ele é criado a partir de uma média. Imagina, a gente quer descobrir qual o valor ideal de B12 no planeta. Aí vai pegar ali uma população de 10 mil pessoas, que teoricamente não sentem nada, a 10 pessoas aparentemente saudáveis. 10 mil. Aquela concepção de saúde e ausência de doença, né? Se a pessoa não está reclamando, ela está ótima. Isso, né? É isso. Aí dosa B12 de todo mundo. Aí como que eles fazem na estatística? Estou simplificando aqui, tá, gente? Tira o menor valor, tira o maior valor e pega esse bolo e faz uma média. E eu te pergunto, você quer estar na média ou você quer estar ótima? Sabe? Então, análise de exame não é feita assim. Análise de exame é feita com quartil. O que é quartil? Vou ensinar para vocês agora, dá para vocês aprenderem a olhar. Como que vocês vão analisar exame? Tudo que tem que estar baixo, quanto mais baixo, melhor, você vai pegar aquele parâmetro de normalidade. Vamos supor que, vamos dar o exemplo da B12. Uma B12 ótima, ela tem que ser no exame, tá? Não parâmetro ótimo, pelo exame. Está escrito lá, normal de 180 até 800, 900. Eu te pergunto, você acha que uma pessoa que tem uma B12 de 180, ela é tão saudável quanto uma que tem uma B12 de 900? É muito amplo, né? Óbvio que não. É muito aberto esse normal, né? É muito aberto esse normal. Então, como que a gente trabalha com quartil? Você vai pegar essa janela de 180 a 900, e a gente sabe, B12, quanto mais alta, melhor. Você vai dividir em 4 partes esse intervalo. Tá. Então, a B12 boa tem que estar lá nessa última parte. Então, acima de 600. Existe hipervitaminose de vitamina B12? As pessoas podem ter problemas por conta do excesso? Muitas pessoas têm vitamina B12 muito alta sem fazer reposição. Mas isso pode ser algum problema de fígado, pode ser algum problema de conjugação da vitamina, de metabolização da vitamina, mas não faz mal, tá? Tá. Não faz mal. No geral, outras B12 vitaminas próximo ali ao quartil do... Acima de 600. 600. Tá. Então, assim, vamos imaginar a tireoide, o TSH.
O normal é de, dependendo do laboratório, Eu já de vi você 0. falando muito do T3, que não se fala tanto, né? Fala-se, o povo foca mais no T4 e o T3 fica... Vamos falar sobre isso. Porque isso é muito importante. Porque muitas mulheres vivem uma vida totalmente limitada, porque tomam remédio de tireoide sem fazer o tratamento completo. Tratam pela metade. Mas vamos entender, por exemplo, essa questão do quartil. É legal porque todo mundo em casa consegue olhar o seu próprio exame agora. Um TSH. O normal lá é de 0,2 até 5, mais ou menos, dependendo do laboratório. Bom, a diferença é gigante de novo. Gigante. Então a gente divide em 4 partes. Pega 4 partes. O TSH, quanto mais baixo, melhor. Então ele tem que estar ali embaixo. Tá. Então isso serve para tudo. Mas claro que tem coisa que tem que estar no meio termo. Por exemplo, cortisol, que é o hormônio do estresse. Ele não pode nem estar baixo nem estar alto. Ele tem que estar no meio termo, próximo de 15. Então a gente tem que ter esse conhecimento para saber, peraí, onde que meu exame tem que estar? Só que as pessoas não sabem. Fica olhando ali para... E vou te falar, não é as pessoas, os médicos não sabem. Então, porque as pessoas não saberem, beleza, é normal, mas agora quem vai interpretar de fato o exame, quem pediu o exame, né, é o médico. E ele vai olhar para essa mulher e vai falar que o exame dela tá ótimo, que o problema dela é depressão mesmo. Mas ela tá lá com uma B12 de 200, com uma vitamina D de 15, com um TSH de 3,6, que teoricamente está dentro do considerado normal. E essa mulher fica cansada, fadigada, unha fraca, memória ruim, sintomas depressivos, não dorme bem, sente que está envelhecendo mais rápido, engordando, ganhando barriga, piora fígado, piora tudo. E ela só sai com antidepressivo. Então você entende que, às vezes, essa pessoa precisa de um antidepressivo. Às vezes ela precisa. Mas só seria que primeiro preparar o terreno, ajustar tudo primeiro para depois entrar com para depois uma entrar medida mais extrema, né? Exatamente, porque eu tenho que fazer seu corpo trabalhar para você. Ou até uma dose menor, né? Até uma dose menor. Né? Eu tenho um histórico de fazer exame de T3, T4 livre. Para que serve isso mesmo? Vamos Porque lá. todo mundo já me pediu isso na vida. Médicos de Belo Horizonte, do Rio, de São Paulo, de todos os lugares. Eu lembro do Merreb que falava, cuidado com o T3 reverso. Aí eu queria até aproveitar esse gancho e... Eu não tenho a menor ideia do que é T3 reverso. Vamos mas explicar. eu me lembro que todo mundo já me pediu esse tal de T3, T4. Sim. Talvez você, mulher de casa, você seja uma mulher ursa e não sabe. Vamos entender isso. O que é? Antes da resposta, eu vou interromper aqui para te dar um presente do nosso patrocinador, Doctors First, os suplementos que a gente toma, que a gente recomenda. Creatina, muito patrocinadores. Obrigado, gente. Obrigado pelo presente. Tem tudo de bom aí para você. Bom, tem repus meus cúrcuma. estoques. Bom, obrigado. Bom, deixa lá Então, na o ponta link que aí eles recolhem e não fica tá te incomodando. Obrigado. Na tela, também tem na descrição. Nós usamos esses suplementos, queria dizer isso. E com muito prazer, porque são bem feitos, têm qualidade e funcionam. Em ótimo na custo-benefício vida e mais 5% de desconto com o cupom LEDA5. ou Duda 5. E o link Vamos aqui na lá. descrição. Vamos pro T3, T4. Vamos para a mulher ursa. A mulher ursa. Você Queria dizer o quê? Uma mulher o que ursa? é mulher ursa? É o seguinte, o urso vai para a caverna e ele fica lá meses no inverno sem se alimentar e ele não morre. Ele fica hibernando. Sim. Por que ele não morre? Porque a tireoide dele produz o T3 reverso. É o hormônio da pra baixar hibernação. Então, baixar o ritmo, a mulher que está com um metabolismo muito lento, que vem de uma dieta muito restrita, que está com uma tireoide desregulada, pode ter esse aumento do T3 reverso, que é o hormônio da hibernação. Então essa mulher vive cansada, uma preguiça, um desânimo, não emagrece, mesmo comendo pouco, só ganha barriga, pode ter o T3 reverso. Então o T3 reverso é o hormônio da hibernação. E até a dieta restritiva pode disparar esse aumento do T3 reverso, Pode, né? Porque é o uma corpo das- fala, pô, tá passando por um deserto, então joga o T3 reverso ali para baixar o metabolismo, gastar menos energia. Esse é o princípio da hibernação. O urso vai para lá, para de comer e aí produz esse hormônio que bloqueia totalmente o metabolismo para ele não morrer. Então o que acontece? O T3 é o hormônio da tireoide, é o hormônio ativo que aumenta a energia, disposição, melhora cabelo, pele, unha, vitalidade. O T3 ele controla tudo. O T3 ele é tão importante que todas as células têm um receptor para o T3. Só que o que os profissionais fazem? Vai lá a mulher que está com problema de tireoide, só passa o T4, que é o Puran, Levoide, Sintroide, Eutirox, Levotiroxina, que são os remédios. Né? Tem São que as tomar em marcas. jejum, né? Tem que tomar em jejum. Já me de passaram isso Hashimoto. 300 vezes, eu nunca tomei, porque eu nunca me lembro de tomar. Ah, então sua tireoide não é boa, hein, Lê? Ó, já Eu não sei descobrimos se, um problema eu não sei aqui. se a minha tireoide é boa ou não. Eu acho que ela até ficou boa. Eu acho que também há médicos que cometem engano, sabe? Sim. Com todo respeito.
Porque eu não tenho nenhum desses sintomas, a não ser eu durmo mal, realmente. Quer dizer, eu durmo mal. Eu tenho dormido, já dormi pior, já melhorei. Mas eu não tenho esse cansaço, essa fadiga, essa preguiça. Sim. Eu trabalho o dia inteiro, faço tudo o dia inteiro, entendeu? Então, meu cabelo que não bom está que você caindo. tá fazendo quantas horas de Minhas musculação unhas são e cardio firmes, eu por tenho que dia? lixar porque elas crescem, entendeu? Ótimo. Como é que tá a musculação e o cardio? Tá ok? Tá Eu conseguindo não treinar começo, 2 horas por Douglas. dia de boa? Não começo com essa chatice. É isso aí. Tô brincando, só pra não perder a... Tem que fazer atividade física, mas não é necessário para perder peso, tá, Leda? Pois é, mas aí Não é eu necessário para perder peso. Eu Não, acho tô um falando que desafio não é perder importante. peso. A vida inteira para mim foi um E desafio. perder peso sou- também é relativo, porque músculo, dizem, né? Pesa mais que gordura, porque ele é mais denso, né? Sim, Mais mas é compacto do verdade. que a Mas gordura. é verdade. Então, voltando ao assunto da tireoide, Sim, sim. né? A pessoa toma Puran, Levoide, Synthroid, Eutirox, levotiroxina. É o T4. Uhum. Só que, e o T3? Se é o T3, que é o hormônio ativo da tireoide, que controla tudo relacionado aos sintomas de tireoide, ele não precisa fazer reposição? A gente aprende lá na faculdade de medicina que parte desse remédio que você toma, que ele vira o T3. Ah, E realmente vira. Por isso que os médicos não passam. Só que hoje a gente sabe que só 2% desse remédio, até 2%, vira o T3. E o corpo dessas mulheres precisariam, para elas ficarem bem, que 25% convertesse. Isso não acontece. E aí tem outros pontos também. Aí teria que tomar um remédio para o T3 e um para o T4? Tem que tomar o T4 e o T3 juntos. Então, quando a gente entende sobre a diferença da medicina tradicional com a medicina integrativa, peraí, a medicina integrativa vai entender isso. Só que não é só passar T3. Tá? Não é só passar T3. Porque eu preciso também, esse T4 que essa mulher está tomando, eu preciso fazer ela virar. Então, se a mulher tem um fígado que está doente, um fígado gordo, eu preciso do fígado saudável para virar T3. Eu preciso de selênio, eu preciso de iodo, eu preciso de vitamina A, preciso de zinco. Então, você chega lá, você tem deficiência de selênio, zinco, vitamina A, vitamina B12, ferro. Não vai converter o seu T4 em T3. Então, tem muitas mulheres que chegam com todos os sintomas de tireoide. E o exame de TSH está ótimo, está perfeito nos níveis melhores que existem. E essa mulher fala, por que eu estou com sintoma de tireoide? É porque o seu T4 não está virando T3. Então, na hora que você repõe algumas vitaminas, vira. E essa mulher fica ótima. Ela fala assim, nossa, essas vitaminas me dão energia. Não é. É porque essas vitaminas são precursores para virar o T3. Tá. Então, uma mulher que dorme E por mal, que o TSH é usado como marcador nesse caso da tireoide? o TSH é o mais importante. Não, porque se você falou que ela está com um indicador de TSH bom e ela não está fazendo a troca do T4 para o T3, não está metabolizando, não está convertendo. Então, por que o TSH funciona como um marcador e é usado como referência nesse sentido? Muita gente acha que o TSH é produzido pela tireoide, mas não. Ele é produzido pelo cérebro. Então, imagina, a tireoide produz o T4. Aí, a hora que o T4 chega no cérebro, aí o cérebro fala assim, pô, chegou T4, então não preciso produzir TSH. O TSH é como se fosse um despertador, tireoide. Não está chegando T4, vamos acordar aí. Se não chega T4, o que acontece? O cérebro, opa, vamos sinalizar aqui com o TSH, porque essa tireoide agora vai acordar. Só que sua tireoide não está funcionando. E aí o TSH vai subindo, vai subindo, vai subindo. Então o exame mais importante que T3, mais Então, o importante T4 que T4... pode funcionar como um negócio para atrapalhar o alarme de perceber que está pegando fogo, por exemplo. Ali. Você bota o saco de plástico ali no alarme de incêndio para poder fritar um bife num hotel nos Estados Unidos e aí... É tipo isso. É tipo isso mesmo. Porque se o T4, se a tireoide não funciona, T4 não chega no cérebro. O cérebro aumenta o TSH para sinalizar. Só que não sinaliza. Por que adianta? Se a tireoide está pifada. Então tem que fazer o quê? Repor T4, T3. E como é que você emagrece as mulheres, já que você é especialista em emagrecimento feminino? Analisando principalmente base hormonal metabólica, esse é o primeiro passo. Então, o que eu falo que é base hormonal metabólica? Eu avalio os exames das minhas alunas. TSH, a gente mantém abaixo de 2,2. Aí tem alunas que têm problema de hipotiroidismo, a gente faz a reposição T3. Cortisol, que é o hormônio do estresse, a gente regula o cortisol. Insulina, tratamos resistência insulínica. Sono, que a gente não falou ainda, que é o quarto princípio da base hormonal metabólica. Quem dorme mal não perde peso, ganha mais barriga, aumenta a compulsão alimentar. Então a gente cuida do sono. Só de cuidar do sono, o cortisol melhora sozinho. E intestino.
Então, esses 5 passos, 5 princípios hormonais, é o que comanda a base hormonal metabólica de uma mulher que consegue perder peso. Por exemplo, as minhas alunas conseguem emagrecer até 20 quilos em 45 dias. No seu Instagram eu vi várias fotos de mulheres antes e depois. Sim. Né? Aquilo durou 45 dias? 45 dias. E é uma dieta como? Vamos lá. Aí eu trabalho a dieta com ciclagens de dietas. O que é ciclagem de dietas? Deve ser misturar dieta careta com dieta restritiva, né? Por períodos definidos. Eu chamo de dieta careta. É misturar todos os tipos de dietas. A dieta careta é aquela de 3 em 3 horas. Um pouco de arroz, um pouco de feijão, um pouco de não sei o quê, né? Isso. Só eu vi uma coisa muito legal de você falando também da água. 500 ml de água a cada 2 horas também pode ser usado para... Poderosíssimo isso. Turbinar o metabolismo. Poderosíssimo. Isso pode aumentar o metabolismo em até 30%. Oh. Tá? Mas só de tomar um copo de 500 ml de água a cada 2 horas. Tem que ser 500 ml de água de uma vez. Não adianta, vou tomar 300 não agora. Golinho, não, né? Não, tem que ser 500 ml de água de uma vez. Um estudo até pesquisou se beber 300 ml funcionaria, se 400 funcionaria, não. É 500 ml de água. Se você beber 500 ml de água de uma vez, a sua taxa metabólica basal pode aumentar até 30% pelo período de 40 minutos até 2 horas. É muito legal. Sem contar que as mulheres, passou dos 40, 50 anos de idade, têm menos sede. Aí não bebe menos água, fica mais inchada, o intestino não funciona. E aí chega essas mulheres querendo o quê? Me passa um remédio para o intestino. Me passa um remédio para metabolismo. Me passa um chá para desinchar. Aí a primeira pergunta que eu faço, quanto de água você bebe no dia? Menos de 2 litros. Falei, então você não tem que gastar dinheiro, você está com a solução pronta na sua casa de graça para aumentar o seu metabolismo. E quando a gente fala sobre a base hormonal metabólica, a ciclagem de dietas, porque assim, vamos imaginar, você vai num nutricionista, você sai de lá com uma dieta. Toda dieta foi feita para o seu corpo adaptar. Porque se você começa a comer muito pouco e começa a perder peso, a perda de peso ela é entendida como se fosse o caminho para a morte, para o seu corpo. Imagina, você começa a emagrecer. Todo mundo emagrece antes de morrer, é verdade. Não é? Tem gente que fala isso assim, e você vê isso, né? Em fotos, e a pessoa está doente. Você olhando uma pessoa, você vê, né? Tem todo o aspecto que vai adoecendo. Mas o seu corpo, quando você está saudável, ele vai bloquear isso, porque ele tem força para bloquear isso. E como que ele bloqueia? Você está fazendo... Seu corpo está gastando aqui de caloria. Você faz uma dieta aqui. Você vai perder um peso no primeiro momento. Só que o que seu metabolismo faz? Se adapta a essa Ele adapta essa caloria. Então, como que eu faço com as minhas alunas? Toda semana uma dieta nova com estímulo metabólico nessa dieta. Aí tem todas as estratégias. Todo tipo de estratégia. Tem dieta de 3 em 3 horas. Dieta de 3 em 3... Sabe? Você falou que você come pouco e falou assim, Renan, nossa, todo mundo fala que é porque eu como muito pouco. Que meu metabolismo... Clínica Seven, a moça da nutricionista da Clínica Seven me falou isso. Se você continuar comendo essa quantidade, você não vai perder peso nunca, porque o organismo fala, opa, essa louca comeu, e calma, guarda tudo. Só que ela não te deu uma solução muito simples que eu vou te dar agora. Não, ela me deu dietas, eu que não fiz direito. Mas existe uma solução que você não precisa... Foi minha, não foi dela. Você pode até depois comer do jeito que você come. Mas ela estava certa, eu como realmente pouco e não emagreço. Então, o que você pode fazer? Quem come muito pouco metabolismo e não consegue perder peso, pega 15 dias... Come de 3 em 3 horas muito. 15 dias. Saudável, tá, gente? Não vai comer pizza, comer hambúrguer, né? Não é isso que a gente está conversando aqui. Você vai comer com hambúrguer, pizza e batata frita. Não, você está falando de legume, verdura, fruta... Carboidrato, fruta, proteína. Não, mas colocar carboidrato. Precisa de carboidrato de 3 em 3 horas com proteína, comida saudável. Comer muito durante 15 dias. Porque ao mesmo tempo que seu corpo adapta ao pouco que você está comendo, a hora que você começa a comer mais... seu metabolismo sobe. E aí, depois de 15 dias, você volta para sua dieta. Destrava. É a forma mais eficiente de destravar. De destravar o povo usa muito essa coisa do ou o dia do lixo ou a refeição lixo, né? Que é do cheat meal ou cheat day. Então, mas... Porque seria isso, né? Para justamente quando o teu corpo está começando a falar, ferrou, estamos no deserto. Aí você come bastante caloria, bastante nutriente... diferente, coisas com índice glicêmico mais alto, coisas assim. Só que uma pessoa que vem de muito tempo em uma dieta restritiva, um dia não funciona. Entendeu? Então você vem há muito tempo fazendo jejum quase todo dia, comendo 2 refeições, não funciona. Então pega 15 dias, quem está nesse momento, come muito saudável. Mas meu peso subiu 2 quilinhos. Não é gordura.
é água, porque o carboidrato carrega água junto com ele. Só que depois é um passinho para trás que você dá para dar 10 para frente. Então, existem muitas coisas, estratégias de graça que vocês fazem em casa, que aumenta o metabolismo, por exemplo, técnica da água, e está no efeito platô, faz isso, 15 dias. Depois você volta a perder peso. Então, o que eu faço nessas ciclagens com as minhas alunas? Tem alunas que vêm de uma dieta restrita, tem alunas que vêm com dieta comendo errado. Quem vem dieta comendo restrita, eu mando ela comer mais. E aí depois eu entro com o processo de emagrecimento. E aí dentro dessas dietas, tem momento que é jejum, tem um momento que é detox, tem um momento que é dieta de 3 em 3 horas, tem um momento que é uma dieta com mais gordura, mais proteína. Não faço dieta cetogênica, deixo como bônus para elas depois, se elas quiserem fazer, porque muita gente não se adapta por conta da limitação. Mas, difícil, então, para ter o emagrecimento rápido base hormonal metabólica, tem que tratar esses hormônios, sono, intestino, otimizar a tireoide, reposições de vitaminas, enfim. Alimentação e tem que mudar a mentalidade. Porque essas mulheres chegam muito feridas, né? De tantas tentativas. E essas mulheres acham que a culpa do peso delas, às vezes é delas, mas às vezes é do mundo. A culpa é do meu casamento, a culpa é do meu marido, a culpa é do meu estresse, a culpa é da vida, a culpa é de tudo. Só que elas esquecem que muitas das vezes que elas tiveram reganho de peso foi por escolha, foi uma decisão de parar. E é difícil você admitir, peraí, foi uma decisão minha parar, sabe? Mas você tem muitas dicas no seu Instagram de chás, né? E você fala, isso tudo tem no supermercado. E esse que eu te falei, do chá Da barriga. Chá verde, com chá de hortelã, com canela e tal. A canela é um parceiro interessante, né? É um parceiro Ou uma parceira, né? Porque há a canela. Sim, é interessante porque ela tem um efeito termogênico, só que se tem gente que tem pressão alta que pode ter algum problema com se caprichar na canela, tá? Mas a canela faz uma sinergia muito legal com chá verde, com gengibre, com a cúrcuma. Então, quando você coloca um chá verde, pode misturar o chá verde, tem o chá de hibisco também, que tem efeito diurético, mas vamos lá. A gente Pode ser cavalinha, que também tem efeito diurético. É sensacional, a cavalinha também, o chá preto tem efeito diurético, mas o melhor chá para aumentar o metabolismo, e um dos únicos que aumenta o metabolismo é o Oolong, que a gente falou. Você já falou, né? Oolong. É um dos poucos que aumenta o metabolismo de verdade. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Vamos pesquisar. Pode Não usar. tem outros E é nomes? Porque às vezes tem um nome diferente, né? Não, é Oolong mesmo. Porque o Brasil tem muita tradição dessas coisas de garrafada, né? Da cultura indígena, da cultura dos colonizadores, também tudo misturado, né? Então o Brasil tem essa coisa, né? Eu lembro da minha babá quando eu era criança, que ela tomava garrafada de coisas distintas, né? Ia lá comprar numa feira especial umas coisas para ela tomar. Isso é uma coisa que o brasileiro tem vivo até hoje, né? Sim. O chá de Oolong, na verdade, ele é uma forma diferente de fazer, de produzir o chá verde. Tá? Então, é uma forma diferente que ativa alguns compostos. Então, ele é o chá de Oolong. Erva diferente. Não é uma erva que chama Oolong, não. Tá? Não é uma erva. É o chá de Oolong. É um que fica mais verdinho, mais denso, assim? Não, esse talvez está confundindo com matcha. Né, ou não? Talvez. É porque eu ganho muita coisa também. Sim. Eu vou muitas feiras de nutrição, aí eu saio cheio de brinde, e aí eu tomo tudo. Então, eu sempre tive muito acesso. A minha mãe sempre entrevistou muito médico, muito nutrólogo, muito nutricionista. Então, eu sou bem cobaia das coisas, assim. Tô vendo, tô fazendo uma varredura aqui para ver se eu já vi. Mas não tô lembrando direito. Mas eu vou pesquisar, a gente vai comprar e vai provar com certeza. Depois desse papo legal. Aqui. Mas vamos lá. Você falou de comer pão, né? Que o pão não era o responsável pelo ganho de peso. É o pão com proteína? Quer dizer, e quais são os essa coisa vilões? que está na moda, tipo pão francês com ovo mexido. Só que a gente entrevistou o Murilo Pereira e o Murilo Pereira falou uma coisa importantíssima, que me despertou. Eu estava comendo isso. Quando eu parava o jejum, eu acho o jejum muito fácil, muito prático, entendeu? Porque eu só gosto de café da manhã de um jeito. Como esse café da manhã de um jeito engorda, eu falei, eu vou tirar esse café da manhã e acabar com essa história. E aí tirei o café da manhã. E aí passei, mas eu gosto de pão. Aí falei, esse pão com ovo, até o Duda liberou, de alguma forma. Mas só que o Murilo Pereira disse que esse pão não tem. Ele me lembrou uma coisa que ele fala que não é tem ficha farinha técnica. de trigo, ele é uma Não mistura tem ficha para técnica. pães com um monte de Não vem ingredientes tudo, se você meio pegar qualquer vitamina, secreto. qualquer coisa, tem uma ficha técnica, né? Sim. Contém isso, proporção e tal, né? O pão francês não tem.
A padaria te vende, só tem o selo do preço. Não Com tem uma o mistura selo do que tem. tem. Para Então, pães assim, com Na vários verdade, o aditivos. Murilo Pereira diz que é uma mistura para pães, e essa mistura para pães pode ter tudo. Eu me lembro que houve uma época nos anos 80, talvez, ou 70, que se falava muito do bromato, que o pão francês tinha muito bromato. Houve uma campanha contra o bromato, e daí que acho que se satanizou o pão francês. Naquela época, ninguém comia pão francês mais por causa do bromato. Tinha até o supermercado tal tem mais bromato, a padaria tal tem menos bromato. Tal. Eu não sei se isso continua, se isso realmente é ruim. Vamos lá, sobre bromato eu nunca ouvi falar. Tá? Porque você é jovem, mas eu ouvi falar durante muito tempo. E que bom, então acho que não está circulando. Muita gente que está assistindo com certeza já ouviu falar nisso. Vamos Porque lá. foi uma febre. Tipo aquela do ovo, sabe? Sim. Que o ovo, satanizar o ovo, Sim. satanizaram o pão francês por conta do bromato. Mas vamos lá. Vai em padaria de confiança, padaria mais artesanal. Uma padaria mais artesanal. Mas aí é aquele pão de fermentação natural duro feito um pão. Não. Por exemplo, tem todas hoje em dia. Desculpa, farmácia, Se você for nas padarias de fermentação natural. Se você for nas padarias de fermentação natural aqui, elas têm um pão francês lá também. Elas têm um pão francês. Não vou falar o nome de algumas aqui, mas elas têm. Não, pode falar, se quiser. Acho ótimo, porque a gente não tem muita restrição, assim, se quiser falar. Tudo bem. Então, por exemplo, eu gosto muito do Jules. Não sei quem conhece o Jules? Não. Nossa, ele vai... Eu vou conhecer. É porque é uma padaria francesa aqui. E para mim tem o melhor croissant de São Paulo quando eu quero comer alguma coisa fora. É o croissant igual de Paris. Já que você vai comer uma coisa que engorda, eu vou comer alguma coisa que melhor, vale a pena. Né? Exatamente. Eu sou assim. Eu tenho horror de engordar com porcaria. Não, pelo amor de Eu Deus. pergunto de quem em festa, e no Rio eu perguntava sempre, de quem é o bolo? Pra saber se a boleira é aquela que eu gosto, aí vale a pena você pular a mesa de sobremesa e esperar o bolo do aniversário. Trocar, né? Fazer uma troca. Sim. E se o bolo é qualquer, então, assim, que graça tem? Né? Não vale a pena. Não Eu vale a provo pena. um negócio que não tá bom. Por exemplo, no começo do ano passado, fui lá para França, só que doce lá eles não colocam açúcar. Então eu pegava aquela sobremesa e falei, pô, cara, não Pra vou, que não vou me engordar com chantilly. essa bobagem, né? Não dá, entendeu? Aí eu fui para Portugal depois, o paladar é muito parecido com o nosso. Aí aquele mas os doces portugueses são excepcionais. E assim, enfim. Não, Mas todos aí são o muito Jules, eu já vi Ele é várias francês? padarias. Acho que ele é, não sei, acho que é. Deve ser. Mas é igual, assim, é fantástico. Mas lá tem um pão francês. Então vai em lugar de confiança. Você acha que a qualidade do Eu não lugar... posso afirmar Então, isso, eu não pão sei. não é tudo igual. Então, pão de qualidade pode funcionar bem numa dieta Nada saudável. é tudo igual, né? Nada é tudo igual, essa que é a verdade, Nada né? é tudo igual, mas tem forma de usar. E tem hora também, tem tempo, né? Temporadas. A vida é feita de equilíbrio, gente. Não dá para você se privar de tudo sempre. Então, quem não consegue se privar do pão, é isso, junto com proteína. Vou comer com ovo, vou comer com carne moída, vou comer com frango, porque vai diminuir o pico de insulina. Lembra que a gente falou de insulina? Porque a digestão vai ficar mais lenta. Aí você fala assim, Renan, mas eu gosto do pão com manteiga. Ok. Não vou conseguir comer ovo, não vou conseguir comer carne. Então dá um jeito de consumir uma fibra antes. Que seja o psyllium, uma colher de sopa de psyllium com um copo de água, uns 20 minutinhos antes, porque vai ajudar a formar aquela gelatina. Psyllium é um parceiro também interessante. Muito interessante. Principalmente Já para vi quem você tem falando fome. da chia também, não é? Da chia com água, não Olha, é? Para antes da E refeição. funciona muito bem para intestino, né? Para saciedade, para intestino. Então, quando você come o psyllium ou a chia hidratada antes do pão, vai diminuir a velocidade de absorção desse pão. Então, pico de insulina, caloria a gente vai absorver do mesmo jeito. Só que quando a gente fala de uma mulher acima do peso, a gente tem que controlar insulina, o aspecto hormonal dessa mulher. Mas existe uma coisa... redução de dano. Redução de dano. Mas agora, quanto aos pães, qual que é o melhor? Pão de fermentação natural. Porque ele forma uma fibra, né? Ele vira uma fibra, o amido dele. Mas não é todo lugar que tem de confiança, que você gosta, nem é todo mundo que gosta. Não é o mesmo pão de todo dia, né? Não é o pão de todo dia. É um pão especial. Agora, tem igual uma coisa... pão de queijo, né? Tem pão de queijo que não tem queijo, tem pão de queijo, o pedacinho do sol, por exemplo, Eu, super como bom. mineiro, é muito difícil o pão de queijo, você né? é mineiro? Sou do sul de Minas. Da onde? É de Lavras. Olha, sou de Lavras, que barato. Sou de Lavras. Eu vivia em São Paulo e Lavras há 8 anos, todo final de semana eu estava aqui, né? Porque eu trabalhava aqui. E mudei para cá há 1 ano e meio. De vez, falei, não aguento mais.
Teve um dia que vem tipo um sinal de Deus, assim, sabe? Eu já tava querendo, eu falei, mudo, não mudo. E de repente eu na Marginal Tietê, com meu carro novo, veio um caminhão e me fechou e destruiu o meu carro. Eu tava pensando exatamente nessa hora, falei, nossa, eu preciso mudar para cá. E aí, esse caminhão me destruiu meu carro, não aconteceu nada comigo. Ai, que bom que não aconteceu nada com você. Eu ainda saí, aí o cara veio tudo preocupado. E eu falei assim, não, amigo, tá tudo certo. Meu carro destruído. Eu olhei assim, falei, entendi, é um sinal de Deus. Ele falou, nossa, você é espiritualizado. Eu falei assim, não, meu amigo, eu tô muito preocupado. Pensa, sexta-feira. Eu sou desesperado. Sexta-feira, 5 da tarde, o trânsito, o Marginal tinha ter parado, o cara destruiu. Ainda fiz o BO pra ele, tá? Peguei o celular dele, eu fiz o BO, boletim de ocorrência por ele. Aí eu mudei pra cá. Mas aí voltando, né? Enfim, divagamos e aí aqui. Você tá bem aqui? Nossa, você tem consultório aqui e tudo? Eu parei de atender porque eu foco nas minhas alunas. Aí eu tive que fazer uma você escolha. Você está fazendo curso? Sim. Você está com um curso recente, inclusive. Que Tenho, vou abrir outra turma dia 7 de abril. E funciona como isso? Então, as alunas, a turma, elas Já entram... Já que você não tem consultório, tem turma. Tem as turmas, e eu acompanho essas mulheres. E elas têm dieta nova toda semana, analiso os exames, emito pedido de exame, como se fosse uma consulta. Só que é muito mais intensivo porque eu estou todo dia com elas. E aí elas conseguem, tem toda a equipe, todo o suporte. São quantas alunas por turma? Depende, nossa. Depende, é porque eu tenho vários tipos de programas. Tem alguns que são menores, tem alguns que são maiores. Então varia. Assim. Esteira completa. Tem uma esteira de acompanhamento. Mas você já teve quantos alunos até hoje? Hoje já são mais de 50 mil alunas. E você parou o consultório por causa disso? Parei o consultório por causa disso. E como é que é a tua rotina? Era em Lavras? Era em Lavras. Como é que é a tua rotina lidando com isso, assim? Tipo, de manhã, acordei, e você também produz muito no Instagram, teu Instagram. Aliás, aconteceu algum problema com o seu Instagram original? Aconteceu. Porque tem com o selo azul, não abre. É usuário, não sei o quê. E o outro, que já está com quase 5 milhões de... Já, a gente vai bater 5 milhões. Um horror esse negócio de fazer entrevista sem poder acessar o celular, sabia? Mas é porque tem pessoas que se distraem fácil com o celular. Então foi uma regra. Até no modo avião foi uma regra. Entendi. Foi o dia que o caminhão chegou e bateu no carro, entendeu? Entendi. Ela tava ali divagando no celular. E se perdeu? Ela já tava na última página de aplicativo, sabe? Não é que ela queria acessar alguma coisa, que ela, vou acessar aqui uma cola ali, alguma coisa da entrevista. Só que ela já tava na última página de aplicativos e tentando prestar atenção no que a gente estava conversando, e eu ali, tipo, com a atenção muito... É porque ele não gosta de que a pessoa fique... Mas eu sempre trabalhei com alguma coisa, assim, as anotações. Você vai falando uma coisa, eu vou anotando aquilo, entendeu? E hoje em dia eu gostaria de anotar para fazer os cortes. Presente, então. Porque tem coisa que eu já vi, aqui tem uns 2 ou 3 cortes que eu já vi que são óbvios. Não, mas conta aí, o que houve com o seu Instagram? Cara, então, original. É o seguinte, aquele Instagram ele existe ainda, ele tem 6,4 milhões de seguidores, e foi 6 anos para construir isso, né? E aí a gente, em algumas dessas lives que eu faço, às vezes eu pego uma propaganda emotiva, sabe? Umas propagandas famosas aí que a gente vê na internet, e eu colocava assim para reproduzir. Então... Só que a live sai. Só que eu não sabia que a live ficava salva, porque é conectado Meta, né? Facebook com o Instagram. Ficava salvo em um lugar lá dentro do Facebook. Só que foram 2 vídeos. Um direito autoral da Sony, outro direito autoral da Disney. E se você tirar aquele trecho, não pode? Foi deletado, só que caiu na política de direitos autorais. A única coisa que derruba o seu perfil é direitos autorais. Mas até eu descobrir isso, gente, eu achei que era CRM, eu achei que era indústria farmacêutica, eu achei que era... Eu achei assim tudo. Nossa, mas eu falei assim, gente, não tem nada. Não tem processo. Gira em torno do Instagram, no sentido de eu vivo disso. Alunos e tal. Vivo em torno disso. E aquilo foi um baque. Quando assim, foi? Foi em setembro. Até hoje não. Já tem ordem judicial desde novembro para liberação. E eles não liberam esse perfil. E aí foi em setembro... Deu 3 dias que bloqueou, você fica numa depressão, né? Você vai pro buraco, porque você fala assim, agora. Porque você demora muitos anos, é muita coisa envolvida para crescer. Né? É uma construção. Aquela história, construir uma mansão no terreno alugado. Aí eu falo, não, agora não pode mais ter mansão aqui. Não. Construir uma mansão no terreno alugado. E aí, aquilo foi um grande baque, mas que trouxe um aprendizado absurdo, porque... Você fala assim, é muito difícil crescer um perfil tão grande assim. Na minha cabeça era... Você cresceu outro agora?
Em 5 meses a gente vai bater 5 milhões de seguidores. Um E milhão aí, por mês. Por estamos que indo você nessa atribui faixa. esse sucesso todo? A cenoura atrás, entendeu? Você tá com a cenoura, se a cenoura tá na frente, você vai buscando, mas se a cenoura tá ao mesmo atrás, tempo. você tem que correr atrás, entendeu? Não tem jeito. Aí o que aconteceu? Eu falei assim, eu tive carta branca porque dos meus sócios, falou assim, Renan, se vira, você precisa reinventar. Porque antes no outro Tem uma perfil... carta branca, se vira. Deu uma carta branca, se vira. Não, vou explicar. Porque no outro perfil, eu tinha já um formato de vídeo consolidado que eu sabia que ia atrair meu público, que ia atrair as Era mulheres, diferente enfim. a linha editorial do perfil bloqueado? Não era, mas eu era menos criativo, vamos dizer assim. E aí, dessa vez, eu falei assim, agora eu vou ter que inventar aqui, criar outros formatos de vídeo. E eu pegava os meus vídeos mais virais da minha história toda e criava 15 derivações deles. Ah, tá. Você sozinho fazia Eu isso? faço sozinho. Todos os vídeos lá, eu edito, Você eu faço falou em sozinho. sócios. Eles são da parte estratégica e por trás para gerir a parte empresa e tal. Mas o Instagram eu faço sozinho. Eu edito o vídeo, eu posto, eu crio, eu tenho a ideia. Enfim, eu sou a criação de tudo ali. E eu gosto, tá? Você é o criador e a criatura, é isso? É tipo isso, mas sem os meus sócios eu não sou ninguém, porque Sim. eles são a cabeça estratégica por trás de empresa. É uma sinergia muito incrível. A Aline e o Rafael, eles são casados, eu sou amigo do Rafael desde a infância, enfim. Ah, legal. São de Lavras também, não? A Aline é de Campinas, eles moram em Campinas. Aline, você é de Lavras, Aline? A Aline, nossa, Virou, ela né? falava, vocês Agora têm que ela sair é. de Lavras, vem pra cá. Ela ficava assim. E aí eu comecei a reinventar conteúdos. Falei assim, eu preciso fazer uma forma do meu conteúdo viralizar. E aí começamos a bater vídeos com mais de 25 milhões de visualizações que eu não conseguia no outro perfil. Aí eu entendi, falei assim, pô, a gente é capaz, sabe? Se você está com a cenoura atrás, você sabe, eu acho que todo mundo Mas, é capaz. na verdade, Não tem porque você opção. trabalha um tema que é recorrente para todo mundo, que é emagrecer. Não, e não Isso. só emagrecimento, porque tem vídeo que Mas também de viralizou saúde, que né? fala... então, por exemplo, tábua de corte de plástico. Exatamente. Né? Você vai cortando ali e aí aquele negócio todo que sai da tábua vai para tua comida. Aí eu vi você ensinando a também lavar as tábuas de madeira. Sim. Não comece a usar tábuas de madeira antes de assistir esse vídeo. Eu me amarro nesse tipo de Não, conteúdo. o texto aprendo dele é muito. muito bom. Sim. Né? Porque te chama atenção, né? E as pessoas... Como é que faz com a tábua de madeira? Eu acabei de ganhar uma. Tábua de madeira, Eu vou começar a usar. quando for carne, porque primeiro é legal, você tem que dar uma selada nela antes de usar. Tá, uma selada A cada como? 2 meses. Pode ser com sebo bovino, tem o sebo de abelha também, que você acha, ou óleo mineral, mas o sebo bovino, acha fácil aí para comprar. Né? A cada- Onde que compra sebo bovino? Olha, eu não Nunca vou nem saber ouvi de falar o lugar No aqui. Google. Mas é É, açougue, Aí, a cada 2 meses, Você dá uma passa seladinha. sebo Ou sebo óleo bovino. mineral também O óleo funciona. mineral também funciona, porque aí vai deixá-la mais impermeável. E quando utilizar alguma carne, tem que deixar ou lavar com água sanitária ou deixar de molho 15 minutos com vinagre. A tábua de madeira. E ninguém faz isso, porque aquela madeira entra aquele líquido, prolifera a bactéria. E você está levando isso para sua comida. E a né? tábua de plástico? Joga fora, né? Ela não dá. Se ficar com infelizmente. aqueles cortezinhos da faca, joga Porque fora. você passou a faca ali, já vai microplástico para sua comida. E hoje microplástico é o grande Mas cada boom vez de que você problema. usar eu uso uma que é tipo uma folha, sabe? Não, é Fininha. cheio de um inferno, plástico, cheio de plástico. É Vai plástico, pra comida. Aliás, você fala muito de plástico. Como é que é? 1, 2, 3, acho que o 5 aqui não pode, é isso? Como São é que vários é isso? que não Ah, podem. Tem um das triângulozinho. embalagens. Nas das embalagens, no fundo da Eu embalagem, tenho uma tem um agonia de quem toma triângulo. cafezinho quente naquele copo Aquele de plástico, Plástico branco. e o de isoporzinho, né? Aquele Tem copinho. também. Né? Mas Hoje em dia temos- esse do triângulo, eu acho isso importante. Eu olhei Não, todos- na hora que eu todos vi os seu plásticos post, têm triângulo. eu fui para minha geladeira, abri a porta, peguei uma cadeirinha de rodinha, sentei em frente e peguei cada pote de plástico. A mostarda, o ketchup, o molho de não sei do que para salada X, o molho Y, o mel de não sei o que, o moon não sei o Porque que. tem o plástico que não tudo. pode esquentar, o plástico que não pode congelar, Eu o fiquei plástico que olhando não pode ir e no quase micro-ondas. todos eram um. O triângulo, que um. é o menos pior, assim. Tem alguns que são menos piores. Mas é assim. Mas é o 5 que mas é péssimo, o é isso? grande problema... Triângulo com o número 5 dentro é que é o péssimo? Olha,
eu vou... Eu tinha que recorrer ao depois telefone. eu tenho que recorrer. É porque são muitas nomenclaturas e o nome específico de cada um. Mas o fato é... Eu não decorei nem o Assistam nome, o não. vídeo. Vamos botar o link. Vamos botar o link. Eu botei eu fiquei só com essa decoreba aí, que é 1, 2, 3, eu acho que é o... Muita gente veio falando quando caiu meu Instagram, você foi denunciar. Não foi nada, cara. Foi um vídeo, uma propaganda de um pedacinho de um filme da Disney lá, que me derrubaram, até a gente descobrir isso. Enfim, e não tem uma pessoa lá que aperta o botão para destravar. Não, mas e a não gente já tem, cresceu no perfil, não tem tá com tudo quem a certo. gente fala, não tem um suporte. Não tem. Né? Não Só existe. tem robôs. Não existe. Então, Não, um tem transtorno. até pessoas, mas Toda elas vez que me também não aconteceu respondem isso, eu sempre. tirei o vídeo do ar. Porque foi o único jeito. Porque assim, esse vídeo tem direito autoral. E alguém botou uma música que nem era importante. Uhum. E eu sou careta, eu não fico ilustrando muito, entendeu? Sim. E Mas aí- no YouTube que eu tenho esse problema. No Instagram eu não YouTube posto dá. quase nada. E dá para tirar o plástico que já está dentro do nosso corpo com algum tipo de dieta ou com algum tipo de... Boa pergunta, ainda não se sabe. Tá? Porque hoje a gente sabe que quem tem Alzheimer vai lá, faz uma biópsia, tá lá cheio de microplástico no cérebro, cheio de microplástico nos rins. Então isso é uma coisa que está evoluindo, precisa evoluir muito ainda. É difícil porque tudo tem plástico. E uma coisa que eu falo para todo mundo que ninguém se liga no microplástico é nessas marmitinhas de papel que vocês pedem, com filme comida. Sabe? Pedi Sei. Comida uma quente. comida quente Eu que canso veio. de fazer isso. Mas É, vem, um inferno, todas horrível vêm. isso. É. Porque aquilo ali não é papel, tem uma camadinha de plástico que É um protege, filme senão o papel é fininho. derreter. Claro, senão E você tem que derreteria, abrir, você claro. rasga ainda, né? Você Lá em rasga cima, ainda. deve fazer um chuveiro assim. Não, porque plástico, eu peço sempre, toda vez que a minha neta vem, pelo menos uma vez do fim de semana, se ela passar 3, 4 dias, uma vez desses dias eu vou pedir o estrogonofe que ela gosta. Sim. E aí vem nessa embalagem de papel. Tem uma alternativa para esse tipo Mas de não tem, embalagem? Porque a outra empresa, de- o restaurante que ela gosta do estrogonofe não alternativa tem outra é embalagem. porque alumínio, né? na pandemia vinha muito um plástico branco, Sim. durinho. É. Eu acho que aquela é melhor, então. Então, na Aquela que a verdade, gente é até tudo guarda igual. para usar depois. Não né? tem uma embalagem dessa que seja segura. E se tiver, seria tipo a de fibra de bambu, mas é mais cara e ninguém vai utilizar isso, né? Então, hoje é uma dificuldade. Não consigo dar uma solução para isso, porque realmente... É tirar, eu acho que talvez seja, chegou Não, do tipo de restaurante, comida. Tira. Não, E não outra adianta, coisa, porque no auge da alta temperatura foi onde a pessoa embalou e mas selou. aí não permanece assimilando o plástico. Não, mas já era. mas Não já era, né? Ficou Tudo tão sacudindo fatal. dentro da mochila do motoboy. Eu falo assim, a gente tem que tomar um cuidado também com o hiperterrorismo. É um problema, só que a gente Minimizar, tem que né? Não minimizar é- os efeitos. Então, o que você tem controle? Eu tenho controle da minha tábua de plástico, eu tenho controle de uma vasilha de plástico que eu uso em casa. Né? Então, começa a controlar o seu ambiente. Se você tem um controle sobre o seu ambiente, ok, vai minimizar os impactos. A gente tem que entender também, gente, que o nosso corpo consegue lidar com parte das toxinas que a gente coloca para dentro. Uhum. Nosso corpo consegue lidar com parte das toxinas, sabe? Então, essa questão de tudo inflama, tudo intoxica. Eu já fui esse profissional lá há 10 anos atrás, bitolado, tudo inflama, tudo intoxica, mas depois eu falei assim, vamos estudar isso aqui, peraí. Não é bem assim, É a a gente arte tem do um possível, fígado né? para isso, sabe? O fígado metaboliza tudo. Se você tem um fígado doente, aí é outros 500, né? Não vai metabolizar tudo. O fígado doente seria uma esteatose. Uma esteatose, quem dorme muito mal, quem consome muita bebida alcoólica, quem às vezes faz uso de muitos medicamentos controlados. E o que você faz com bebida alcoólica? Qual é a sua posição sobre o álcool? Como lidar Socialmente melhor com falando. ele? Como seria a contenção de danos Vamos ideal lá. do álcool? Não existe dose Frequência. segura de álcool. Isso é um estudo recente que comprova, não existe Mas dose você não vai segura de deixar álcool. nunca beber, é isso? Você não bebe Eu sou nunca? apaixonado por um vinho. Eu sou apaixonadíssimo. Fui para Portugal agora, trouxe 30 garrafas, sabe? Vinhos que você paga aqui caríssimos, você traz. Né? É Como que você não incrível, vai né? trazer? Só que assim, com equilíbrio, sabe? Então, que seja uma vez na semana. Entendeu? Que seja uma vez na semana. Renan, eu estou acima do peso. Posso beber uma vez por semana? Eu recomendo que você beba a cada 15 dias de forma controlada. E não Porque 18 dia- long necks, né? No Pô, mesmo não, dia. porque um dia que você bebe bebida alcoólica, os próximos 3 dias você não vai queimar gordura. Você pode perder líquido. Jura? Não vai queimar gordura. 3 Porque dias depois? 3 dias, porque bloqueia uma proteína que chama mTOR, Independente da Caramba. quantidade desse álcool? independente da quantidade. E Você pode até independente do desinchar. álcool, se for Negroni ou se for vinho, Independente. se for cerveja ou se for gin, tônica, tudo. Independente. Renan, eu só bebo quarta-feira e domingo.
Quarta, quinta, sexta, sábado, você pode desinchar. Então é melhor né? você beber sexta e sábado, que você vai ficar mesmo 3 dias. É melhor beber sexta e sábado. Ou então fazer um churrasco no final de semana. Aliás, eu vou aproveitar aqui deixa para Vamos falar da defender Dinox, a tese da Dinox. que também é nosso patrocinador. Essa Dinox aí é elétrica, então eu uso nesse carrinho. Essa é a churrasqueira que eu tenho aqui em casa para uso pessoal mesmo. E eu faço churrasco até aqui porque ela praticamente não faz fumaça. A grelha Sério? também é de ferro fundido, então zero resíduo Você tóxico. não fica defumado. É impressionante, Mentira. mas é verdade. Quase não faz fumaça. É bem E legal. fica com gosto de churrasco. Fica. Não, É? fica um churrasco. Entendi. Churrasco. Só que você não fica defumado. Eu já provei isso, porque eu já fiquei aqui com o duo dele fazendo churrasco e saí para encontrar umas amigas e dei aqueles tradicionais beijinhos, sabe? Aham. E aí você chega bem perto da pessoa e Sim. perguntei, eu tô com cheiro de Churrasco. Porque eu quero saber. Porque é complicado, né? Não quero ficar. Mulher, principalmente, não quer, tem dia de lavar a cabeça, né? Sim. Porque tem o meu cabelo, por exemplo, eu não gosto de lavar todo dia. Eu gosto de lavar dia sim, dia não. Uhum. Porque senão ele fica muito assim, caído. Então a Ele fica Dinox mais é arranhado. ótima para quem Então, não quer eu queria cabelo. checar não. isso, para saber se eu podia continuar no meu projeto ou se no dia que eu viesse aqui no Duda comer churrasco eu tinha que sair para o banho direto, entendeu? Aí porque eu ia ficar com cheiro de churrasco. Então entre Mas não no site fiquei. aí para saber Então, mais. vale a A gente pena também tem conferir. entrevista com os fundadores da Dinox aqui no canal. E a história é boa, é muito saborosa, boa. assim, começou numa garagem, sabe aquelas histórias saborosas? Aliás, falando de histórias saborosas, como é que a sua história começa? Olha, minha história começa... De Lavras para o Mundo. De Lavras para o Mundo, uma coisa muito louca. Eu sou muito ligado em sinais do universo, sabe? Eu acho que tudo... Caminhões e... Caminhões. Eu não... Os caminhões Cara, do universo. as coisas A acontecem novela. e eu falo assim, peraí, o que eu posso aprender com isso? Eu sou muito assim, sabe? Meu pai sempre foi meio ligado nas coisas, enfim. Você é família de médicos? Não, meu pai era caminhoneiro, minha mãe dona de casa. Minha família, meu pai inteiro de caminhoneiro e cresci na roça. É Mesmo, mesmo? com 30 primos. E aí... Eu fui para Juiz de Fora, fiz medicina e beleza. Você se formou lá em Juiz de Fora? Juiz de Fora. Olha. Fiz Juiz de Fora, Tá vendo? Juiz de Fora é Lerdinha bomba. também, Eu sou né? de Juiz de Fora. Ah, mentira, Leda? Formei na Federal de Juiz de Fora. Juiz de Fora. O Laí Ribeiro Nossa. também é formado na Federal de Juiz de Fora. Juiz de Fora, sim. Juiz de Fora é assim, eu preciso voltar lá, porque eu era estudante, né? Pobrinho, passava vontade Comia nos no bandejão? restaurantes. Não comia no bandejão, não. Bandejão na Mas- minha rua, na rua que eu nasci. Mas, Bandejão na Sim, reitoria da sim, universidade, que é na rua que eu nasci, na rua Santo Antônio. E aí eu passava vontade lá. E até hoje não voltei lá para ir nos lugares que eu tinha vontade, sabe? Mas eu vou voltar. Você tem que voltar. Que Eu lugar que amava. você tinha vontade? Nossa. Eu não vou lembrar os nomes agora. Me falha Mas os era o quê? nomes. Clube, restaurante? Não, restaurantes, mais gourmetzinhos, assim. Hoje, se eu falar, provavelmente não vão ser tão Não, bons não, quanto não aqui, vai ser tão entendeu? bom, Então, essa é uma claro. memória. Não, comparado com São Paulo, nada é Sim, tão bom. mas vão ser bons. Eu amava. depende. Juiz de Fora. mas a lembrança é que é... Rodízio de japonês igual a Juiz de Fora não tem. Não tem. Não tem, tá? Mas enfim. Olha, e o campus da universidade é muito especial, né? É muito bonito, é grande, Eu adorava é poderoso. Adorava a cidade. Só que assim, lá eles são... Porque eu era um mineiro que fala porta, né? E com sotaque muito carregado. Mas E aí você você não tem esse sotaque tão carregado. Não, Eu não porque- perceberia que você... Porque eu fiquei muito... Você eu assimilou, fiquei 6 né? anos de Juiz de Não, Fora, agora você que você foi muda um falar pouco, dessa depois... Mas Juiz de Fora a gente não tem esse Voltou. sotaque. Não tem sotaque. Quando eu chego com a minha Do família, mineiro. Mas quando eu falo você vai assim, falar nossa, com- eu falava assim, cara. Quando você fala com todo mundo, fica imerso no universo mineiro... Eu você volto, começa a não, eu falar volto em 2 assim, minutos, tá? Eu é, volto não, em você 2 foi minutos. falar do teu Você- passado em Minas, aí já voltou Não, os volta, volta, é. voltou É agora ao impressionante. normal. É louco isso, né? Ao E aí novo foi, normal. voltei para trabalhar em Lavras e eu comecei a trabalhar em 20 comunidades da zona rural. 20 comunidades. Eu era médico de postinho, pegava van, atolava carro. E aquilo me trouxe uma bagagem de capacidade de comunicação que eu acho que hoje o que me fez dar muito certo em rede social é a minha capacidade de comunicar de forma simples. Eu consigo sintetizar de forma clara, mas é porque os seus posts são muito claros mesmo. porque chega aquela pessoa simples falando assim, doutor Renan, tô com dor no estame, sabe? É estômago, é estame. E eu vou falar para a pessoa, você tem uma gastrite no seu esôfago, que é um H. pylori, blá, blá, blá. Não, vou falar para a pessoa, tem um bicho, tem uma bactéria aí na sua barriga que a gente tem que tomar remédio. Então, você começa a sintetizar isso. Então, fiquei muitos anos trabalhando na comunidade zona rural, plantões em todas as cidades. E como é que você descobriu cidades. a medicina, o Laí Ribeiro e todo esse processo? Eu- Onde é que você fez tanta pós? Pois é, eu ia fazer oftalmologia.
tava tudo certo para oftalmologia. Eu tava para formar, era assim, 2 semanas para eu formar. Tava tudo certo para oftalmologia em BH. E porque a gente, na medicina, a gente vê a oftalmologia com muito glamour, né? Nossa, vou ficar rico com a oftalmologia, a gente vê assim. E aí, num churrasco, 2 semanas antes de formar, uma prima minha, a Andrea, toda descolada, né? Viajada e tal. E ela falou assim, Renan, o que você vai fazer? Eu falei, vou fazer oftalmologia. Ela, nossa, que cafona. Eu falei, que isso, Andrea? Tá doido, tá tudo certo. Nada a ver com você, você tem que fazer nutrologia. Eu falei, o que é isso? Na faculdade de medicina, nós não ouvimos falar essa palavra. Não sei hoje com a internet, não, né? Todo mundo já ouve. Mas não fala. Não consta, não, a gente entrevistou outro dia uma pediatra que também disse que não tem esse assunto. Não existe esse assunto. Eu falei, o que é isso? E aí eu fui pesquisar, eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, gente, será que é um sinal de Deus? É um sinal. Daí eu fui, pesquisei e falei assim... Era uma época que eu estava bem fissurado assim, em academia, em treino, em dieta e tal. Eu falei, é isso que eu vou fazer. A hora que eu falei para meus pais que eu ia fazer nutrologia, minha mãe, eu não acredito que você fez medicina para virar nutricionista. Eu falei assim, nutrição... eu falei para minha mãe, primeiro nutrologia não é nutrição. E eu ainda falei para ela, e os nutricionistas de hoje, isso há 11 anos atrás, tá, gente? Os nutricionistas de hoje, eu falei para ela, não sabem o poder deles, mas lá na frente eles vão ser muito mais bem remunerados do que qualquer médico. E minha mãe lembra disso até hoje. Eu falei disso dos nutricionistas, tinha até uma amiga minha que estava fazendo nutrição na época, uma prima minha. E ela ouviu isso e falou, sério, Renan? E aí eu fui fazer nutrologia. E aí eu comecei a fazer nutrologia aqui em São Paulo, e aí tinha um colega, que é um médico aqui em São Paulo, o Alid. Ele falou assim, Renan, não estou aprendendo nada nesse curso aqui. O que eu aprendo é num outro curso aí que eu vou. Ele só ia lá. Não vou contar isso não, porque senão sai o nome dele. Enfim, ele ia lá, fazia um pouco, aí acho que coincidia às vezes o dia com o curso. Eu falei, meu Alid, que curso é esse que você está fazendo? Do Lair Ribeiro. Do curso do Lair Ribeiro, a pós-graduação dele. Eu falei assim, mas o que é isso? Aí ele me explicou. Ele falou assim, olha, mas tem uma fila de espera de 4 anos. Eu falei assim... Cara, escassez, né? Você quer pegar a fila maior do restaurante que tá cheio, você não quer ir no restaurante que tá vazio. Daí eu falei assim, não, me passa o telefone de alguém lá para eu pedir. Lá com o nome aí dele a Cida... Aí conseguiu o contato de uma pessoa que era a Cida, que ela nem trabalha com Lair hoje mais. Ela falou assim, Renan, olha, fila de 4 anos. Eu falei, me coloca. Aí passou 2 meses, a Cida me ligou numa hora, tipo hora do almoço, assim. Falou assim, Renan, olha, surgiu uma vaga, você quer? Eu falei assim, nossa, Cida, eu acho que eu quero. Ela falou assim, porque olha só, eu já tentei contato hoje, ela falou uma coisa absurda, tipo, umas 80 pessoas, a gente mandou mensagem e você é o primeiro que responde. Eu falei assim, nossa, que papo de vendedora. Cara, mas depois, eu falei assim, sério, eu fui o primeiro que atendi, falei, então é para ser eu. Eu quero minha vaga. É Deus, olha o sinal de Deus. Eu falei, é sinal de Deus. Depois eu entrei no curso. E aí passou uns 2 anos de um curso, tinha um colega que fazia junto comigo, ele tinha tentado junto comigo. E ele entrou 2 anos depois. Aí eu vi que realmente ela estava falando a verdade. Aí fiz. Aí dentro do curso lá descobri curso de nutrição funcional, nutrição estética, nutrição esportiva. Aí aí fiz pós de endocrinologia. Aí fui para medicina integrativa. Então assim, eu fui medicina ayurveda, aí medicina chinesa. Aí aquilo foi me abrindo. E aí eu já estava com o consultório lotado, com fila de 6 meses de espera lá. Eu fui massacrado lá em Lavras. Óbvio, quem faz esse tipo de medicina, você é massacrado. Praticamente me crucificaram pelado na praça e tacaram pedra, né? Enfim, fizeram até palestra na universidade, uma professora de ética falando meu nome, e minha prima estava na sala. E essa professora foi afastada, porque ela quebrou a ética, uma professora de ética. Professora de ética. Desse nível. E assim... Os médicos todos... Desperta uma ira, né, nas pessoas, mas estranhíssimo. Quando eu falava de T3, me detonava. Enfim, só que meu consultório estava cheio para 6 meses. E aí, de repente, um paciente virou para mim e falou assim, Renan, você tem que levar esse emagrecimento seu para o digital. O Plínio, dono de uma pedreira. Foi em 2019. Antes da pandemia. Antes da pandemia. 2019. Final de 2018, começo de 2019. Eu falei assim, é mesmo, Plínio? Como assim? Era inconcebível na minha cabeça eu levar um emagrecimento para muita gente para o digital nessa época. Para muita gente era inconcebível, né?
Aí ele virou para mim e falou assim, você já ouviu falar em Érico Rocha? Eu falei assim, não faço a menor ideia de quem seja, cara. Não faço a menor ideia de quem seja. Ele falou assim, então, você tem que aprender sobre Érico Rocha. Isso era uma quarta-feira. Eu marquei entrevista com o Érico Rocha, você também não conhecia também. Eu não conhecia. Daí, o que acontece? Olha só. Isso era uma quarta-feira de manhã, aí eu fui almoçar em casa. Eu fiquei muito tempo morando com meus pais em casa, eu sozinho, meus pais, uma casa grande em Lavras, e eu morava com meus pais. E depois em Minas a gente almoça em casa. Almoça em casa. Não tem isso de almoçar no trabalho. Isso pra mim é uma coisa absurda daqui, porque lá 5 minutos eu tô na minha casa. E aí eu fui almoçar em casa, a hora que eu cheguei em casa, a gente tinha mudado de casa. E eu só tive dinheiro para comprar uma mesa com um pé de tronco de árvore e um tampo de vidro e a sala vazia. Então imagina uma sala grande com essa mesa. E em cima da mesa tinha um livro laranjado de marketing digital que eu tinha comprado no curso do Lair. Eu compro o livro pela capa, tá, gente? Eu acho bonito, eu compro. Aí era uma capa assim com um olhinho, autor, Érico Rocha. Eu falei assim, eu não acredito. No mesmo dia, eu peguei esse livro, mandei foto pro Plínio e falei, Plínio, é o destino, olha isso aqui. E o curso tinha 4 anos de espera, e aí você recebeu uma ligação, tô brincando. Cara, não, e aí foi isso. Numa quarta-feira, calma, vai piorar. Aí, uma quarta-feira, eu vim para São Paulo na sexta trabalhar, trabalhei domingo. Voltando no carro na estrada, o Rafael, que é meu sócio, ele me ligou, eu na estrada, eu falei, Rafael, eu nem falava, ele estava na Volkswagen, na Itaú, enfim. Ele falou assim, ô Renan, você já ouviu falar de Érico Rocha? Eu falei assim, Rafael, não sei o que é, mas tô dentro. Ele falou assim, então, mas a gente vai ter que entrar com algum dinheiro. Cara, tô dentro. Aí caiu o sinal do celular, eu só fui em Lavras e ele comprou um negócio lá. E aí a gente criou tudo junto e a gente hoje cresceu absurdamente. E o Érico Rocha foi um inspirador dessa... O Érico Rocha hoje é amigo íntimo do Rafael, é amiguíssimo nosso, assim, realmente legal. Próximo. A gente vai nos eventos, dá palestra nos eventos dele, a gente... principalmente o Rafael que está nessa parte estratégica. Você cresceu com ele? Crescemos com ele, seguindo metodicamente tudo que ele ensinou. O Rafael ficou cuidando da parte estratégica, de lançamento e tal. E você é como expert ali criando... E você tem vários cursos, é isso? Tem, todos focados em emagrecimento. Aí tem o detox. E quando você falou para sua mãe que ia fechar o consultório e ia ficar no mundo digital? Assim? Vamos lá. Porque primeiro já foi a primeira porrada, né? Não, eu vou fazer nutrologia. Vou botar uma coisa no passado. A minha mãe foram muitas dores que eu vou dando para ela aos poucos. Assim. A primeira dor foi da oftalmologia. Depois eu virei o médico da zona rural e imagina para uma mãe que tem um filho médico trabalhando na Santa Casa da cidade pequena, no hospital particular da cidade. Isso é um orgulho. O meu filho é médico da Santa Casa, médico do Vaz Monteiro, que é o outro hospital. Social forte também, né? É um orgulho para ela. Então, antes meu consultório estava bombando, eu falei, mãe, eu vou parar de dar plantão. O mundo dela caiu. Ela falou assim, e agora? E se você, sabe, caiu. E aí, quando eu falei para ela depois, mãe, agora eu vou largar a zona rural. Eu falar para ela, vou largar a zona, né? Vou parar de ir para a zona agora, mãe. E ela falou assim, e seus pacientes que te amam? Porque os pacientes me adoravam, levava bolo. Minha mãe adorava, na verdade, porque eu levava galinha para casa, eu levava broa para casa, eu levava biscoitinho para casa. Porque tem muita gente que trabalha na feira que é da zona rural. Então eu levava para casa um monte de coisa. Minha mãe amava, que, nossa, tem biscoitinho. Eram recebidos. Eram recebidos daquela época. Eram recebidos da zona rural. E aí eu falei, vou largar a zona. Ela, não acredito. Aí foi. Aí, quando eu falei para ela que eu ia fechar o consultório... O mundo caiu de vez. O mundo caiu porque ali ela percebeu que eu ia embora de Lavras. E aí ela falou... Ela ficou bem abalada. Bem abalada. Você é filho único? Não, eu tenho um irmão. Mas 6 anos mais velho. Mas o meu irmão mora lá em Lavras hoje. Mas não tem é 3 filhos pequenos. E minha mãe... Foi bom que por causa dos 3 pequenos, minha mãe ajuda a cuidar. Aí eu saía assim, sem peso, sabe? Minha mãe ajuda bem a cuidar e tirou aquele peso de eu sair de lá, sabe? Mas assim, eu fui saindo aos poucos. Primeiro eu morava com meus pais. Falei, mãe, eu acho que agora eu vou... Eu já sabia que eu vinha pra cá, mas ela não sabia. Eu falei, mãe, eu saí primeiro da casa dela. Suaves prestações. Né? Suaves prestações. Digital, eu fui pro apartamento. Não precisa, objetivamente, sair de qualquer lugar que seja. Você pode estar em qualquer lugar, né? Posso estar em qualquer lugar. Vantagens. Mas ele queria estar em São Paulo. Não, sim. Uma coisa de cada vez. A menina de Campinas, como é que ela chama? Aline.
A Aline estava falando, saiam de Labras. É igual aquela propaganda do batom, sabe? Compre Viu, batom, Aline? A culpa é compre sua, batom. viu? Ó. Ela vai ver, vai dar risada. Coitada da Aline. Mas E aí eu saí de casa, fui para um apartamento em Lavras. Fiquei no apartamento 4 meses, sabe? E aí, a hora que eu falei, mãe... Esse era o da mesa grande? Não, era antes. Era antes, não, lá tá. atrás, quando eu descobri O Érico Rocha. o Érico. Tá. E aí, eu falei assim, mãe, eu vou para cá. Você é um traidor. Você já sabia que você ia embora para São Paulo, né? Seu ingrato, seu traidor. E aí aquele dia, era um dia que ela fazia sempre o frango com quiabo para mim. Eu sou viciado em frango com quiabo. É com frango com quiabo. Não é esses que tem que não, com esse quiabo desse tamanho não, tá, gente? Vocês aqui de São Paulo fazem o frango com quiabo um toco assim. É pititim em Minas que faz. E aí eu sou viciado naquilo, com tutu e tal. Era um E dia o que ela frango fazia. com quiabo pode ser um bom aliado da dieta? Fantástico, aliado da Em quantos dieta. ciclos você consegue encaixar o frango com quiabo Todos dentro da os sua dias na metodologia, vida. doutor Renan? E aí, aquele dia que ela fazia o frango com quiabo com tutu, cara, eu cheguei, tinha um bife seco com arroz, feijão seco. Eu falei, nossa, mas tá com ódio mesmo, hein? Ela, você não merece meu frango com quiabo. E aí eu vim embora, depois do caminhão destruir meu carro. Isso foi depois que ano? disso Que ano foi isso? Foi A história do caminhão? do caminhão foi... Não, o caminhão foi antes de você mudar para São Paulo. Você Foi- ainda estava vindo e Não, voltando. Vindo e voltando. Foi agora, final, Um ano e peraí, meio? final de Você veio quando, 2023. definitivamente para São Paulo, quando? Dezembro de 2023. Então, ano passado, Nossa, tem um ano e dois, um ano e 3 pouco, meses que é. eu tô aqui de vez. Entendeu? Então, com a pandemia também, teve mais procura por esse conteúdo digital, então você deve ter tido um retorno também enorme. Foi né? porque as pessoas passaram a acreditar no digital, né? Peraí, é possível ir no médico furou digitalmente. muito a bolha, porque né? não tinha outra alternativa. Né? Não tinha outra. E as A pessoas viram, peraí, escassez funciona igual. gerou a necessidade do digital. Por exemplo, se tiver com algum, sei lá, um trauma, não vai no ortopedista digitalmente, Não, imagino. No O cara ginecologista caiu digital. de moto. Você não vai. Aí, Mas em oi, compensação, doutor, eu as quero fazer uma outras- teleconsulta aqui. As né? outras consultas Mas- você pode fazer no digital. Sim. E também a gente também entrevista muitos médicos que também têm cursos online e muitos comentam, a própria Kátia Haranaka contou que ela usava esse conteúdo digital até para fazer uma preparação para os pacientes chegarem lá fazendo perguntas mais pertinentes ali ao caso, porque é meio que toda profissão tem esse lado professor. Porque informação né? também é uma moeda, né? E você no digital você está dando informação. No Instagram o tempo comunicar todo, né? quer dizer Todo. tornar comum, né? Você está O comunicando, tempo todo tá você ensinando. ensinando e divulgando. Qual é o seu vídeo que tem maior número de visualização? Olha, Pode Eu falar acho- uns 3, assim, porque você não vai lembrar de um específico, fala uns 2 ou 3. Diz alguns Pô. vídeos que mudaram a tua vida, assim, digitalmente, que você viu que furou bolha absurdamente, assim, que pessoas de várias áreas diferentes viram e te comentaram coisas. vamos lá. Teve... Vou falar disso porque eu tenho uma experiência muito, muito recente, né? Dessa criação do zero de um perfil que em 5 meses a gente vai bater agora 5 milhões. Então, que... Vai sair um infoproduto disso também? Desse case também? Olha, Eu acho que poderia também, né? É um sonho, não tem projeto, mas é porque a gente está tão focado ainda em desenvolver coisas além para essas mulheres que a gente tem. A gente tem uma base hoje de mais de 50 mil alunas, então Nossa, a gente que tem que legal. continuar dando esse cuidado para elas. Mas é uma coisa possível no futuro, porque a gente desenvolveu uma técnica para esse crescimento rápido. E ninguém tem isso, nem a gente achou que a gente teria. Tá? Assim, não vou falar assim, nossa, a gente é foda. Porque nem eu sabia que isso seria possível. Eu cheguei a duvidar mesmo. Eu sabia sabe? que era foda. tô Você brincando. coloca Não, quantos, mas é porque, assim, Não, tô brincando. quantos vídeos por semana, assim, Vamos lá, por dia, nesse crescimento. por dia? Eram 5 Reels por dia. 5 Reels. No começo chegou a ser 6. Teve dia que era 6 Reels novos por dia. Era muito volume para fazer, movimentar e assim, muito volume com vídeo com potencial. Porque tem um segredo de um vídeo muito bom. O segredo ele tem que ter um componente atrativo muito bom, visual. Não precisa ser lindo, tá, gente? Meus vídeos não são lindos. Meus vídeos são bem caseirões, assim. E precisa ter uma entrega de alto valor. Então não adianta só, eu vou fazer aqui uma receita da minha panqueca de banana. Beleza, mas isso vai mudar a vida de alguém? Vai ser uma informação que
vai transformar a vida de alguém? Todo mundo sabe fazer uma panqueca. Não estou falando que não é legal, estou dando um exemplo aqui só para... Então, o segredo de um vídeo que viraliza muito, ele tem que ter uma entrega de alto valor, sabe? E a gente tem que ter essa humildade de entregar a transformação de forma gratuita. Porque tem muita gente que não pode pagar um médico. Pô, vocês sabem, aqui em São Paulo você vai no nutrólogo, que é caro, sabe? É uma consulta que às vezes é mais de um salário. E aí tem uma mulher lá do Acre que não tem acesso a esse médico, ela pode até ter dinheiro, mas ela não tem esse médico. Mas quando recebe uma informação que pode mudar a vida dela, ali, isso a gente consegue gerar essa corrente. Então, a gente descobriu que entregar muito valor gera compartilhamento. Só que tem a forma de fazer o vídeo para isso. Então, nesse novo perfil, como eu tive carta branca para sair um pouco do formato que a gente fazia de vídeo, eu comecei a falar assim, peraí, vamos dar dicas muito simples, diretas, que as pessoas precisam, sem gastar nenhum centavo, que vai mudar um sintoma. Então, o sintoma é a dor. E a dica simples, sem ela gastar nenhum centavo. Me dá uns exemplos disso. Vamos lá. Se você está muito cansada, aí eu fiz um vídeo, está muito cansada? Levanta o pé e fica com o pé no ar. O seu cérebro acha aquilo como se você estivesse caindo, você perdeu a sua sustentação e ele começa a te despertar, você acorda, você fica com mais disposição. E aí comecei a fazer algumas sequências. Por exemplo, estou com dor de cabeça. Aqui é um ponto de acupuntura. Você começa a comprimir, se você está com uma dor de cabeça leve, vai melhorar a dor de cabeça. Ah, tô com muito sono. Coloca o rosto numa água gelada. Enfim, dicas por exemplo, outro ponto. Assim, hackzinhos. Você começa a dar hackzinhos, eu comecei a fazer teste de vídeo, que tinha uns 10 hackzinhos, eu conversando comigo mesmo, ensinando. Isso tem retenção, é dica que tem valor, que a pessoa consegue fazer sem gastar nenhum centavo. E aí isso começou a bater 20 milhões de visualizações. Outra coisa que as pessoas gostam, né? Que eu vi, eu não vou muito... os nutricionistas postam muitos vídeos em supermercado, né? Comparando alimento com alimento. Isso não pode? Isso não pode. Tem 8 aditivos, isso tem 2. Então. E aí eu comecei a fazer isso também. Só que com uma pegada, no final, voltada para a base hormonal metabólica. Porque, peraí, eu preciso entregar além de uma comparação. Por exemplo, enfim, estou comparando lá carboidratos. Uma farofa equivale a tantas colheres de doce de leite e tal, não sei o quê. É impressionante. Esse deve ter bombado, né? Então, o que eu confesso que eu nunca mais comi farofa. Eu também. Eu parei de comer farofa por causa desse vídeo. Não precisa parar de comer farofa, gente. Mas eu Só parei. porque eu gosto muito de arroz e feijão, carnes e legumes e tal. E eu botava farofa junto. Aí eu falei, peraí, realmente não precisa. É um aumento de prazer muito pequeno para um aumento de caloria, né? de carboidrato. E essa comparação com doce de leite é coisa de mineiro também, né? Comparar farofa com doce de leite. E aí, assim, porque o doce de leite faz parte da nossa cultura. O doce de leite está vivendo um bom momento, né? Tem muita gente que está gente falando do doce de leite. Porque ele é objetivo, ele é direto, né? Ele mata a saciedade de doce com menos quantidade. O que eu acho interessante é quando eu vejo um vídeo sincero. Por exemplo, não adianta você ficar com vontade de comer doce e ficar blefando, né? Comendo um monte de coisa que parece doce, mas não é doce, parece doce, mas não é doce. Porque você vai continuar com vontade de... É melhor comer logo um pedaço de doce e pronto, resolver esse assunto. Exatamente. Deixa eu só falar desse vídeo. Você tem esse vídeo? Vamos lá, esse vídeo do doce de leite com a farofa. Tá. Então, você falou deve assim, ser Renan, dos então mais você mistura farofa com doce de leite. e você faz um bolo, entendeu? E aí, o que acontece? Você falou vídeos que foram pontos de virada. Nós utilizamos, era assim, imagina, você perdeu um perfil por uma coisa injusta e você precisa crescer. Todos os seus seguidores do outro perfil, eles não sabem que seu perfil foi bloqueado por causa de um direito autoral, de uma propaganda que você colocou, de um vídeo que você colocou. Você simplesmente vai sumir para essas pessoas. Sim. Você desapareceu. Não tem uma nota pública. Então, o que a gente utilizou de estratégia que os haters caíram? Muito tempo atrás, a gente aprendeu a usar os haters a nosso favor. A gente aprendeu a usar os haters. O que os haters gostam? De postar sua cara e falar mal de você. E aí nós identificamos o padrão do que eles gostam de postar. Quando pega um vídeo meu. E principalmente padrão visual. E eu falei assim, eu sei quem são meus haters. E aí eu fiz o vídeo da farofa. No vídeo da farofa e o vídeo do panetone.
O vídeo do Panetone... Panetone eu não tô lembrando agora. O vídeo do Como é que é o Panetone vídeo do Panetone? Não era o tô seguinte. lembrando. É porque se você pega 250 gramas de Panetone e compara em calorias, dá tipo 10 colheres de doce de leite, um tanto de comida, com 250. O que eu fiz? Eu falei assim, eu preciso usar a visualização dos meus haters para todo mundo que me seguia no outro perfil saber que eu existo ainda. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei um elemento visual. Eu coloquei uma fatia que parecia menor do que 250 gramas. Eu coloquei a caixa do Panetone para o povo ver a quantidade e esses haters fazerem o cálculo, porque eles iam me repostar. Eu queria isso. Deu certo? Teve Deu. toda uma Estratégia. arquitetura ali. Arquiteturas. E o que acontece? Esse vídeo do Panetone, que a gente colocou uma fatia menor, na descrição eu coloco lá, as imagens são meramente ilustrativas. Atente-se ao peso na sua balança. Estava na descrição, na legenda. Aquela legenda que ninguém lê. Então você se livrou, mas... Mas aí Você o se que livrou de acontece? responsabilidade. Você blindou, né? Esse- Você botou esse- uma peça do esse xadrez ali, foi. se protegendo Esse e vídeo avançou uma casa. E aí o que a gente fez? A gente tem alguns perfis, a gente sabe quem são os haters grandes, os grandes, acima de 1 milhão de seguidores, e a gente mandava. Olha o que esse médico fez, falou. Pra provocar, Eu cutucar o queria, não, vespeiro eu ali. queria que eles me postassem mesmo, porque eu queria a visualização deles. Porque a gente tem que entender a vida como um Big Brother. Como assim? Imagina lá no Big Brother tem uma pessoa que é o favorito. O favorito, uma Juliette. E de repente todo mundo da casa começa a falar para as câmeras, meus seguidores, tirem a Juliette que ela tá no paredão. Meus seguidores, tirem a Juliette que ela tá no paredão. Não adianta, as pessoas têm opinião própria. Mesmo que eu te sigo, Duda, e você fala, tira a Juliette, eu falo assim, pera, eu tenho opinião própria. Então, quando você posta a minha cara no seu perfil e você me dá a sua audiência, você também dá o direito da sua audiência me achar E discordar dele. e Discordar do hater. discordar do hater. Porque nos meus stories, eu sempre vou deixar caixinha de perguntas, eu tiro dúvidas, eu me disponibilizo, eu entrego valor, eu mostro o resultado das minhas alunas e transformação que o meu trabalho faz. E quão sério é o nosso trabalho. Então, foi estratégico o vídeo do Panetone e da farofa, porque teve um elemento visual que eu sei que o meu hater usaria para colocar na imagem, no perfil dele. Mas tem um vídeo que eu quero comentar com você, que é o vídeo da creatina fora do vidro. Não é? Você tem vários... Ah, sim, tá. Aham. Várias coisas. Creatina, o que mais que é aquilo? Vários suplementos que eu Vários derrubei a suplementos. creatina. E você fala, tem um copo d'água, um monte de copo d'água com cada suplemento. Aí você Sim. vai colocando e tal. A creatina, que foi o primeiro, você botou fora do copo. Sim, porque aquilo ali... Eu olhei e falei, caiu fora do copo? Aí vi de novo, botei a assistir novamente, caiu fora do copo. Aí eu olhei os comentários, tinha um monte de gente falando, tá fora do copo, tá fora do copo, tá fora do copo. E Isso os é outros estratégia. todos estavam dentro do copo. Vamos lá. Eu fui gravar esse vídeo uma primeira vez. Falei, por que ele não conserta isso? Eu gravei esse vídeo uma primeira vez. Eu gosto de ser muito transparente e falar a verdade. Gravei esse vídeo, colocando tudo bonitinho. Ficou muito bom o vídeo. E aí eu passando, eu vi o vídeo de alguém fazendo uma coisa parecida. E aí eu gravo e depois eu edito, sabe? E eu vi o vídeo de alguém fazendo, inclusive com a creatina. Só que era outros suplementos. E a pessoa derrubou a creatina, aquilo me prendeu. Eu falei assim, cara, eu vou derrubar isso de propósito, porque isso me Vai dar prendeu. engajamento. Que é a Isso me mesma prendeu. história do jornalismo que você sempre fala, né? Assim, o cachorro mordeu o garoto, não rende manchete, mas o garoto mordeu o cachorro, isso sim. É. Né? Então, o negócio, a estranheza desse Sim. erro, entre Eu aspas. tinha gravado bonitinho, mas aí quando eu vi esse, que era um cara também que derrubou, e a creatina também, por coincidência, era só 3 suplementos nesse vídeo dessa pessoa, e aí eu falei Isso eram 5 ou 6, né? 5 e componentes diferentes. Eu falei assim, cara, vou fazer isso também. Então porque você o brinca intuito- com esses easter eggs, assim. É como se fosse no cinema, tem os easter eggs, que é os Brinco. ovos de Páscoa. Por quê? Que, Easter que egg, são isso colocados ali de propósito, e aí quem te segue sabe que é uma brincadeira. Ah, Sabe? mais uma do Renan. Mais uma daquelas do Renan. E quem não segue fala, ué, mas o que é isso? Né? E aí causa essa estranheza e funciona em 2 camadas. E né? aí fez o maior e aí, sucesso. por exemplo, esse vídeo, ele tinha um intuito. Eu entrego um livrinho ensinando a pessoa a utilizar o suplemento. Uhum. Então, no final, eu precisava fazer, peraí, isso aqui é um negócio barato, os outros Mas suplementos você fez baratos, um diferencial, né? baratos, eu preciso fazer essa pessoa chegar no final porque eu quero dar esse livrinho para ela. E aí, é uma forma de fazer a pessoa
ficar engajado, pô, legal. Depois ela chega, recebe o livro com todos os suplementos, fala assim, nossa, que bacana. Muita gente quer vender alguma coisa e a gente dá muito material, a gente dá muita coisa ali de graça para as pessoas, sabe? E aí, mas é tudo pensado, tudo que de também caso é a pensado. parte do Às método, vezes não. Tanto do método então, do Érico Rocha, que é a coisa de entregar conteúdo gratuitamente, os gatilhos da reciprocidade, gatilhos de não sei o quê, gatilhos de não sei o que lá. E depois a pessoa vai querer comprar aquele conteúdo de forma organizada, através do curso, também o pertencimento à comunidade, que vai estar junto ali. Imagino que as mulheres devem ficar amigas ali entre elas. Nossa, né? deve ter delas. Comunidade, deve ter... Outro dia, eventos delas, de assim. uma turma, elas marcaram um piquenique aqui no Parque Ibirapuera, as que moram em São Paulo, sabe? Né? Então, é legal. E aí você falando assim, é tudo proposital? Não. Por exemplo, esse eu tinha feito de uma forma Só diferente. Só o que deu certo, ideia. O que deu errado... Não... Outro dia eu fui fazer um vídeo do vinagre de maçã, que eu fui fazer o shot lá do alecrim com... Né? Fui fazer o shot. Alecrim, vinagre de maçã. O alecrim tem que ser macerado, vinagre de maçã, que é uma fonte ácida, a cúrcuma e o própolis. Própolis, aprendi o... Tipo... Aprendi o artigo da própolis. É a própolis. Eu aprendi com o dono da Apis Vida que me ensinou. A própolis. E aí, esse shot? E aí, a hora que eu fui provar... Fiz uma careta, assim, que era incontrolável. E aí, tipo, isso vira um comentário, não é proposital, não tem como, né? Não é proposital. Você fez ao vivo? Você fez isso, botou no ar? Botei no ar. Você com uma cara horrível? Quando eu erro, eu coloco. Eu erro, eu coloco. Falei assim, eu não vou fazer de novo, eu não vou beber de novo. Não, porque assim, é remédio, gente. É muito saudável, é um dos melhores shots que existem. Não pode ficar um pouquinho melhor? Ou não ficar tão... Pode, mas o que acontece? Eu tinha só 2 raminhos de alecrim. E era à noite, sexta-feira. E eu precisava postar esse vídeo à noite. Falei, não dá pra fazer outro, entendeu? Não tem como. Então, por exemplo, outro dia, fui fazer um vídeo com a minha mãe. E aí... E ela lidou bem? Agora ela já estava feliz com o seu sucesso. Tá ótimo, porque tem uns netos, né? Que ocupa a cabeça dela. E aí... E fora que você também está fazendo um maior sucesso com... seu Instagram. Sim, graças a Deus. E aí, fazer um vídeo com a minha mãe, de repente ela, no vídeo, sabe? Ela... não lembro o que ela fez, mas ela quase caiu, derrubou tudo. Ela falou, grava de novo. Falei, não vou gravar não, vai postar assim mesmo. E fez, sabe, que é a naturalidade também. E é isso. Mas a questão do... E você não está nem um pouco arrependido de ter fechado o consultório? Para você tá tudo certo? Tudo certo. Porque, assim, eu gostava muito do meu consultório. Só que imagina, o consultório eu ficava ali preso de 8 da manhã às 10 da noite. Eu não conseguia produzir conteúdo, eu não conseguia dar atenção para as minhas alunas. Eu estava mais careca do que eu estou hoje, porque o meu cabelo de estresse foi caindo loucamente. Trabalhava muito. A careca dele é aqui atrás. Eu pegava estrada... Como ilustração mesmo. Eu pegava estrada toda semana. Isso é que é mais cansativo. Estrada. Sabia que a estrada... Era tão cansativo minha rotina que a estrada era o momento que eu descansava. Eu ligava o podcast e ia ouvindo e era o meu momento. Trabalhava de domingo a domingo. E aí hoje eu consigo fazer um trabalho melhor, entregar mais valor, entregar mais cuidado para as alunas. Como é que você consegue manter a rotina para postar 5 reels por dia? Isso é bem intenso, né? Além de fazer toda a tua agenda de interações com os alunos e tal. Então... Isso foi uma loucura. A gente produz muito conteúdo, posta muito, mas a gente tinha um objetivo... Antes a gente já postava 4 por dia no outro perfil. 4 reels por dia. Só que era um formato assim. Eu pegava às vezes caixinha de perguntas, postava como reels um horário e criava 2 novos. Nesse não, como eu estava... Peraí, meu tempo é para isso. Vou trabalhar muito mais agora... Mas a gente tem que fazer alguma coisa por esse problema que aconteceu, né? Então, a gente tem que olhar para a solução. Foi uma semana de depressão para depois levanta a cabeça, né? Levanta a cabeça, para de chorar. Qualquer um em guerreiro, né? Para de chorar e vamos criar estratégias para chamar as pessoas. E falando em estratégia, para a gente terminar, você podia dar 3 dicas assim fundamentais para quem quer emagrecer. Vamos lá, 3 dicas fundamentais, gente. Primeiro, não tem como emagrecer sem olhar os seus sintomas.
Então, se você vive cansado, unha fraca, cabelo caindo, seu metabolismo, você acha que o metabolismo é lento, o seu sono não é bom, o intestino não é bom, vive inchada, tem barriga, glicose alta, colesterol alto, pressão alta, primeiro você tem que tratar a base hormonal metabólica. Então, você pode fazer isso avaliando 5 exames. Primeiro, eu vou te falar menos ainda. 3 exames. O TSH tem que estar abaixo de 2,2, o seu cortisol em torno de 15 e a insulina abaixo de 5. E você tem que melhorar seu sono e tem que cuidar do seu intestino. Então essa é a primeira dica, porque não existe emagrecimento sem fazer isso. Tá? Segunda dica, mulher quer emagrecer sem beber água. Faz a técnica dos 500 ml de água a cada 2 horas. Se você fizer isso, você pode aumentar em até 30% o seu metabolismo de forma gratuita na sua casa. Cada 2 horas se compromete a beber 500 ml de água. Tem que ser de uma vez, não pode fracionar, tem que beber os 500 ml de água de uma vez, senão não funciona. E o terceiro fator, terceira dica que eu quero que você entenda. Se você come pouco, tem relação à sua alimentação. Se você come muito pouco e não consegue perder peso, tira 10, 15 dias comendo muito de 3 em 3 horas, depois você volta para a dieta que seu metabolismo vai dar uma ativada e você vai sair do efeito platô. Agora, se você come errado, começa fazendo trocas inteligentes, troca carboidrato simples por carboidrato complexo, coloca proteína em todas as refeições, melhora a sua alimentação. O que é esse carboidrato simples e carboidrato complexo? Joga na internet que você vai achar a tabelinha pronta. Muito bom, né? Muito bom, muito Show. bom. Né? Vontade de conversar muito mais, de perguntar várias coisas. Ficar para sempre aqui. Pode ser. Não, a gente pode até fazer um episódio 2 em breve. Podemos. Foi muito bom, gente. Vamos fazer o episódio 2. Eu adorei. Realmente adorei. Eu achei que ia ser muito bom. Apostei, insisti com você. E até que ele desmarcou um encontro, né, com alunas para estar aqui hoje nessa hora, mas para mim valeu super a pena. Só mais uma dúvida então, já que a gente fez esse encerramento foi mais longo assim. Então, YouTube, você não pretende investir mais no YouTube? Eu vejo que você posta coisas lá, mas comparado a 5 vídeos por dia no Instagram e tal. O YouTube, meu canal lá tem quase 900 mil inscritos. No meu canal do YouTube, mas eu não faço vídeo direcionado para o YouTube, no formato de YouTube. Você posta muito shorts ali, eu posto os cortes de Instagram pro YouTube, porque a nossa estratégia ali é fazer... O que a gente... Eu tô errado, tá? Eu tenho que fazer vídeo para YouTube. Eu tô errado. Eu tô tentando achar uma justificativa. O Rafael vai falar, viu? Até o Duda falou, né? Eu tô tentando achar uma justificativa do porquê que eu não faço. Não, eu tô errado, eu vou fazer. Prometo, legal. Prometo. Não vou achar justificativa. Não, porque eu gosto muito de consumir conteúdo intermediário, assim, de 8, 10 minutos, ou até mais longo, no caso do podcast e tal, e no YouTube. E aí eu uso muito o YouTube também para pesquisar o convidado antes de receber aqui. E aí eu vi que você primeiro, não vai a tantos podcasts assim. Imagino que agora mais pessoas vão te convidar. Muitas pessoas. Toda vez que a gente convida alguém, no Instagram, outro dia foi mágico, assim, eu chamei um determinado influencer, assim, na semana seguinte, 10 canais importantes de entrevistas chamaram. Impressionante. Eu era doido para vir no podcast de vocês. Jura? Sou doido para ir no podcast de um monte de gente, mas olha, é assim, é impressionante. A gente recebe muitos convites, mas os convites só vêm quando eu estou em lançamento. Então eu recuso, porque imagina o lançamento, eu faço quase 40 lives, 2 lives por dia, tem que produzir conteúdo, não sei o quê. E aí, de repente, a pessoa, às vezes, é um lugar longe. Aqui é do lado da minha casa. Que bom. Não, mora do outro lado do Parque Ibirapuera aqui. Muito perto. Eu falei assim, não, vou dar um jeito, eu quero muito ir. Que bom. Eu fiquei muito Mas feliz. aceito convites, tá, gente? Mas se eu negar, é porque realmente eu estou em lançamento. Eu tenho que cuidar das minhas alunas, muito obrigado. Muito obrigado, viu, Renan? Obrigado a vocês, foi excelente, foi incrível. Tá? E muito obrigado a todos por estarem assistindo até agora. Nos assistindo. Você pode ficar aqui no nosso canal e maratonar vários vídeos. A gente tem vídeos da melhor qualidade, com grandes profissionais, só com grandes. Assuntos complementares a esse. Então tem a Denise Carreiro, tem o Murilo Pereira. E aprender muito, porque a gente acredita que a informação é uma moeda. E uma moeda importantíssima. E gratuita, no caso do podcast, né? Você assiste, você aprende, e a gente quer mesmo isso, difundir conhecimento. Então, maratone aqui o canal, podcast Osnagli Encontro de Gerações, também tem o podcast Osnagli Os Empreendedores do Brasil.
que a gente conversa com Enfim, a gente empreendedores espera e vocês negócios. no YouTube Leda Nagli, com certeza, se Deus quiser. Se Valeu? inscrevam e mandem para todo mundo que está precisando de um empurrãozinho aí para emagrecer, para melhorar o metabolismo. Isso aí. E dia adoro 7 o tem Dr. turma Renato nova, também. hein? Dia 7 tem turma nova para Eu vou mulheres. entrar nessa turma. Bora, Lê. Tá bom, valeu, gente. Obrigado. Valeu. Esse podcast é um oferecimento da Doctors First, que é a marca de suplementos que a gente usa. E recomenda. São os melhores ingredientes, várias formas Tudo autorais. com alta qualidade, com muitos selos, magnésio, Ultra Vision para melhorar a sua visão, colágeno que todo mundo a partir dos 20 anos precisa, Glutamaster para imunidade, saúde do ômega intestino. 3, fundamental, DK2, que é a vitamina K2, é o GPS do cálcio, vitamina D3 também para a saúde. o Glutamaster. É isso. Não pode perder. Lembrando, o QR Code vai estar na tela aqui para você conhecer mais 5% de desconto com o cupom LEDA5. Ou Duda 5. É, E o link está na descrição. Valeu!